Salve, salve família! Bem-vindo a mais um episódio do Pequeno Camaleão Podcast. E hoje vamos falar sobre TDAH. E eu tô com o Theo e Guilherme aqui, que são dois psicólogos e vai explicar tudo que a gente precisa saber. Também tô com o Asmar, meu parceiro de mesa. Bem-vindo, irmão. Gente. Vamos começar o que a gente precisa conversar. Bem-vindo os dois. E a primeira pergunta já é o seguinte, Theo. Qual o significado da sigla TDAH? TDAH significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Repita aí, porque eu tava distraído. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A gente poderia botar um I aí no final também de impulsividade, se fosse possível. Se fosse possível. Sim. E a gente estava conversando antes de começar aqui, você falou que já existe uma discussão para acrescentar esse Isso, no para final. acrescentar o Izinho aí no final da sigla, porque a impulsividade é um dos terços ali do TDAH muito importante para o diagnóstico, inclusive. Entendi. Essa é uma sigla que está se transformando, né? Porque antes era usado o TDA para alguns casos, colocaram o H de hiperatividade. TDA era sem hiperatividade. Mas se percebeu, bicho, que os que não têm hiperatividade física, como meu parceiro Theo Salles, tem mental. Sim. Então é comum a todos, né? Uns mais, outros menos. A gente estava conversando antes também aqui, eu não lembro qual dos dois falou, que provavelmente todo mundo tem um pouco de TDAH, só que existem níveis. Como é que isso funciona? É porque são sintomas comuns à população em geral. Todo mundo é um pouco desatento, todo mundo é um pouco hiperativo. Sim. Mas a gente só consegue considerar que a pessoa é TDAH quando ele tem uma repetição desses sintomas por longos períodos de tempo, que começam inclusive na infância, Sim. e são do nível muito grave, né? Por exemplo, a desatenção desse cara tem que influenciar negativamente na vida dele, de verdade, não pode ser algo só pontual. Sabe? E tem uma série de sintomas, ou quais são? Se a gente for seguir o DSM e a maioria dos inventários que são aplicados aí, a gente vai enxergar que é uma tríade ali de desatenção, hiperatividade e impulsividade. E aí esses três pontos principais, eles se deterioram entre outros, né? Entendi. Eles vão se ramificando ali. em Essa várias resposta me gerou uma questões. dúvida. O que é DSM? DSM é o Manual Diagnóstico, Saúde Mental. Entendi. E só um especialista consegue identificar, ou eu consigo identificar alguém, uma criança na minha casa que tem esse sintoma? Assim, Por isso é importante a informação. Deixa eu aumentar um pouquinho, porque também tem na internet esses tais testezinhos e tudo mais. Então Tem, pode. tem. Bicho, eu vejo como algo que pode ser muito prejudicial, mas que também tem um valor. Por quê? Para vocês terem noção, quando eu fui diagnosticado eu tinha uns 15 anos. Eu saí da escola pública sem nenhum diagnóstico, reprovando pra cara. O pior aluno da história. E aí eu fui pra particular. Tive a sorte de ir pra particular, porque foi lá que me deram o diagnóstico. E a diretora falou, olha, tem a possibilidade disso. Falou pra minha mãe. Ela começou a chorar, porque pensou que eu ia morrer. Não ainda, né? Por isso que eu falo que a informação é importante, sabe? Sim. Mas se levar pra intensidade da coisa, muito acessível, qualquer pessoa entra lá e tá. Diagnóstico. Vou comprar e acabou. Aí vira um problema Sim. gigantesco. Sim. O TDAH, assim como outras doenças, é importante o acompanhamento. Quanto mais cedo identificado, é melhor. quanto mais cedo, melhor. Inclusive, na época que eu fui diagnosticado, foi mais ou menos na tua idade também. Ainda se chamava de DDA, era déficit de atenção. E quanto mais cedo a gente descobre e começa a tratar, melhor. Porque quanto mais jovem a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade, Sim. que é a transformação cerebral, tanto estrutural quanto cognitiva. E na criança isso é muito forte, então ela é muito adaptável. Então, em alguns casos, quando a gente tem um diagnóstico muito cedo, a criança ela passa por um processo de psicoterapia, talvez um tratamento medicamentoso. Essa neuroplasticidade dela ajuda ela a quase mitigar completamente os danos do TDAH. Existe reverter o TDAH? Não. Não. A versão Tem não. mais Então uma existem coisa. medicamentos para Pra TDAH? reverter? Não, para TDAH existe Tem. medicamento. Agora, só um detalhe sobre isso. Indo pro ambiente da vivência, das experiências, por que é importante descobrir quando é mais jovem? Imagina tu, a criança, adolescente, aquele cenário, onde você vai ter que comprovar, participar de uma tribo, e é algo que o TDAH sofre muito. Um deslocamento, a família chega, pô, esse bicho não gosta de estudar, é burro, preguiçoso. Imagina os traumas que são construídos nessa época se não se descobre isso. Aí vira um adulto quebrado. Cheio de problemas que Fica- talvez ele não tivesse Se tivesse Faz visto sentido. Uma antes. característica muito forte dentro do adulto com TDAH é a baixa autoestima, inclusive. Porque ele vem crescendo dentro desses rótulos, sendo visto como burro, como idiota, Uma como dificuldade com preguiçoso. habilidades sociais. E aí o cara pensa que ele Então, é hoje, eu acho que separado. com a gama de informações que a gente tem hoje, me leva a crer que antigamente muita gente sofria e teve problemas na vida porque não existia o diagnóstico. Não existia esse acompanhamento, o diagnóstico, a informação. Como Tipo você a gente. disse. Pra você ter noção, a gente fez uma live falando sobre a experiência pessoal de cada um. E quando você vai falar da vida, passa um filme.
Acho que os três chegaram a chorar, porque é um negócio muito sério, e principalmente aquela fase da adolescência. Irmão, pra mim, existe uma divisão, adulto. Existe adulto ruim. Existe adolescente ruim, criança ruim também. Mas a criança e o adolescente, qualquer diferença, bicho, eles vão segregar. Sim. Se eu era mais alto, segregado. Se você sofre naquela fase ali, é muito difícil. Por isso que é muito importante a gente perceber, até pra se entender, pô. Entendo. Não, entendo. Faz sentido total. E aí você falou sobre a questão do bullying, né? Quando você fala que segregar é a questão do bullying. Essa galera do TDAH sofre muito bullying, escola, né? Falando criança, adolescente, sofre. Mas hoje já existe algum tipo de, eu sei que é aí que foge um pouco da área de vocês, mas algum tipo de acompanhamento para essas crianças especificamente existe? Sim. Em teoria, a gente deveria sofrer, né, mais bullying. Sim. Só que o bullying não é predominantemente construído porque você vê alguém com diferença e você vai lá cutucar o cara. Sim. Então é fácil dizer que muita gente com TDAH também fez bullying. Sim, sim. Principalmente a galera ali da hiperatividade, que normalmente são mais atentados e tal, provavelmente fizeram bullying. Sim. Não é condição específica. Para de olhar pra mim com essa cara. Condição específica, não. Eu sofri e fiz bullying. Sim. Passei pelos dois espectros. Hoje eu acho que. É porque também na época da gente o nome não era nem bullying, né? Mudou Qual era o tudo, nome né? já? Nem tinha um nome, né? Salvador. Vivências do adolescente. Suar com a cara Salvador é aluguel. Aluguel é. um triplex, né? Exatamente. Salvador é isso aí. Vixe, alugou um triplex na cabeça do cara. Era quem passava o dia pegando no pé dele. Hoje, não só ele, claro que o bullying existe, eu não tô fazendo, né? Nenhum juízo de valor, não, Pra mas. você ver como era invisível, né? A gente sofria isso aí, não tinha nem nome pro que a gente sofria, só porrada mesmo. Mas tu acha que depois que deram um nome pra isso, as pessoas começaram a sofrer mais por causa disso? Isso aí trouxe a Lacan, né? Toda vez que a gente traz algo para gramática, a gente está construindo um corpo simbólico disso aí, é mais fácil estudar aquilo que a gente consegue ver. Sim, sim. Então, se a gente bota o nome É do benéfico. fenômeno, a gente Entendi. consegue criar uma metodologia de estudo por trás desse fenômeno. Hoje o seu público infantil, seus pacientes, né? O público que fala sobre Não, pacientes. eu não atendo infantil. Você não atende infantil, você Não. atende infantil, nem os dois atendem infantil. Então a pergunta tanto faz. Mas diga, que a gente... Mas eu ia perguntar se hoje o que vocês recebem no consultório, a maior parte do público é infantil, é pré-adolescente ou adolescente? Porque, pelo que a gente ouve falar, eu não entendo absolutamente nada disso, mas que o número de crianças com TDAH parece que cresceu muito. Isso é uma verdade? É Não como sei. tu tava falando, eu não concordo com a ideia de que cresceu. Ficou evidente. Não tinha diagnóstico, né? Tu, sei lá, tu quis comprar um carro, Sim. aí pô, eu quero um Celta. Inclusive é um péssimo carro. Aí tu lá no LX e aconteceu de aparecer Celta pra caramba na rua. Sim. Ficou em evidência pra você, você tava vendo mais. Sim, entendi. E é muito importante, pô, porque realmente, quando você não dá significado, falando de forma mais simples, que ele citou lá, Claro. que é o nome mais complicado da psicologia, Sim. é muito do nomear. Porque quando eu sei, e rola muito isso, bicho, quando a pessoa é diagnosticada, principalmente na fase adulta, e aí vai ver os sintomas, vai ver a experiência, é como um quebra-cabeça que vai encaixando. Eu falo, caramba, então era isso, era aquilo. Sim, a pessoa passa a se entender Encontra o que nome, entendi. Então não era só preguiçoso, então não era, não sabia chegar nas... Não, é isso. Tinha toda uma construção e com a identificação ele pode se sentir melhor. Desculpa, Essa questão batendo de a pessoa se autodiagnosticar, como você falou, na internet, vou olhar na internet aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso chega na mesa de vocês? Chega. O acesso à informação, ela tem duas vertentes aí muito duras, né? Primeiro que traz informação pra galera, então gera um interesse, o cara consegue ir lá pesquisar e tratar caso ele tenha. Mas também rola esse lance do cara olhar e fazer, pô, eu acho que eu tenho isso aí, e ficar por isso mesmo, e ele achar que tem, ele começar a usar isso aí como muleta. Então tem um lado positivo e negativo desse acesso à informação. Mas eu ainda sou a favor de que a informação seja disseminada. Disseminada. Desde que você corra atrás. Disseminada, desculpa. Desde que você corra atrás de um processo com um profissional para você entender. De fato, Isso que eu ia perguntar. E os tratamentos para o TDAH? 100% dos casos vai para medicação ou existem casos que não precisam de medicação? Bicho, até dessa ideia do tratamento profissional é uma grande barreira. Porque uma coisa é você pesquisar na internet, achar que tem, se autodiagnosticar, e o remédio, como é que você vai conseguir, né? Se for o caso. A gente sabe que tem como conseguir, né? Sim. Mas é mais difícil. Então essa barreira é importante para travar um pouco disso. Porque senão estaria todo mundo tomando remédio, todo mundo... Acho que já tá, na real. Tá mais A ou galera menos já tá assim. tomando remédio pra cacete. Entendo. E nem só o Ritalina, né? Remédio de diversos todos os tipos tipos, para todas as até coisas depressivo. possíveis.
A crise de opioides nos Estados Unidos é um exemplo forte disso. Bicho. Bastante. Medicação à torta direita. A lá vão ter, né? Ah, lá vão ter. É self-service. Mas aí, e essa galera que se faz esse teste lá na internet e chega à conclusão de que ele tem TDAH e aí ele começa a tomar um medicamento por conta própria, ele pode desenvolver outra doença ou patologia por conta desse remédio que ele está tomando pro TDAH ou não? Vai ser só... Tem casos, né? Pode piorar uma ansiedade, coisa... Porque é um estimulante, né? Sim, Muito forte, inclusive. Não é como tomar uma xícara de café. sim. Imagina, se você é uma pessoa ansiosa, toma um estimulante, pode piorar Ele o vai caso. tentar resolver uma coisa sem procurar um especialista, acaba que agrava uma outra coisa. Exatamente. E é muito novo também, né? Uma Então a tarja gente... preta, né, velho? A gente tem que tomar cuidado com todo tipo de medicação, especialmente os que tem uma tarjinha preta Sim. na caixa. E falar em tomar cuidado, as mães que têm filhos que são ou não diagnosticados com TDAH, ela precisa ter um tratamento especial, diferenciado para essa criança ou não? Trata ela como uma criança normal e cuida, levando no médico e tomando a medicação? E que médico? A quem ela deve recorrer primeiro? Qual o caminho que ela tem que percorrer? Né? Antes do diagnóstico, se ela desconfia, neuro, psiquiatra, psicólogo. Suficiente. Um neuropedagogo também pode ser muito bom, muito bem-vindo. Até chegar ao diagnóstico. Depois que ela chega ao diagnóstico, ela tem que correr atrás de tratamento psicológico para o filho. Se for necessário, um tratamento medicamentoso com psiquiatra ou com neuro. Mas principalmente se informar sobre o transtorno. Porque o tratamento dela com o filho vai vir através do conhecimento. Sim. Ela vai começar a distinguir, pô, isso aqui é meu filho, pô, isso aqui é o transtorno. E aí ela começa a interagir de forma Começa a diferente. identificar, então, depois que tu conhece, tu começa a identificar o que não é da criança, o que é normal, vamos chamar assim, o que não é normal, é a parte do TDAH. Eu paguei de burro e preguiçoso minha infância toda, assim. Sim. E aí na faculdade descobri que não era tanto. É só um pouquinho. E até pra quem... Não é que não tinha, né? Mas era menos do que falar. E até pra quem tem é difícil, bicho. Porque eu imagino que se eu fosse meu pai, eu ia ficar muito puto. Com você. Com as coisas que não foram feitas ou com o estudo que não foi estudado. É difícil porque é muito sutil. Sim. Mas Meus pais vale. sofrem, né, nesse processo também. Todo transtorno, né? Transtorno depressivo, de ansiedade. A ideia de transtorno é quando afeta a sua rotina, afeta a sua vida de forma negativa. Exige que tanto o paciente quanto a família tenham, pelo menos, no mínimo, informação. Em alguns casos, tratamento também. Imagina um depressivo, né? Como é para a família vivenciar com esse depressivo? Então, assim, é muito E às vezes importante. a família é alegre e feliz e tem um depressivo dentro de casa. E aí, sei lá, Aí o cara tiver destoa informação, daquela cultura familiar, o cara já se sente fora é daquele isso. contexto. Existe um caso máximo, tipo, bateu todas aqui, é o máximo mesmo, o cara pode chegar no TDAH. Tem uma galera que O calibra que seria aí isso? os testes. Tem uma galera que calibra bem, assim. Ah, E é uma discussão interessante, porque rolou recentemente a discussão de se TDAH ia ser considerado deficiência ou não. sim. Só que é muito sutil, porque tem um cara que vem de um contexto socioeconômico diferente do meu, e a gente pode ter características muito semelhantes do TDAH, mas aquele contexto fez com que isso se exacerbasse muito mais. Então, por exemplo, no meu caso, que vim de uma família relativamente estruturada, passei por colégios interessantes, tive uma educação ok, eu tenho um TDAH, sofro com ele, mas não foi uma parada que me debilitou. Sim. Então, será que eu poderia ser considerado deficiente? Se tivesse descoberto antes, né? Ainda tem isso. Exatamente. Aí o cara tem a mesma parada que eu, mas só descobriu depois dos 30 anos, nunca teve um enfrentamento, nunca teve nenhuma estratégia. E aí esse cara se debilita mais do que eu. Então, e para esse cara que descobriu lá depois dos 30, beleza, a gente não consegue voltar e fazer ele não sofrer o que ele já sofreu. Sim. Mas existe um déficit, talvez um déficit no tratamento sim, mas existe uma parada que tipo, pô, passou dos 30, tem isso aqui, eu não vou conseguir resolver completamente porque ele já chegou à fase adulta. Ou não existe, não dá para resolver com... Tem uma cristalização, né? Mas acredito que a gente está se renovando o tempo todo, então vai ser mais difícil. Claro, porque tem a cristalização, mas as possibilidades são infinitas, assim. Vai de muita determinação, da vontade, dos hábitos e por aí vai. E essa resposta cabe para qualquer coisa. Se for TDAH ou se for término com a ex. Sim. Qualquer problemática, ela pode ou não Sim, ser evoluída nesse sentido. E o foda do TDAH, eu até falei isso na live, o que mais me chateia e me frustra é justamente esse sutil que ele falou. Sim. Porque realmente parece que é preguiça, bicho. Parece. Realmente Às parece vezes que- até pra gente parece que é preguiça. A gente faz, pô, sou muito preguiçoso. Mas Procrastinação é. faz parte dessa... É uma das principais coisas. Procrastinadores crônicos, fortemente. Assim. Aí o cara fica até irritado, né? Caramba, Sim. eu fico tempo, mano. Espera o último minuto. Porque me dá sono exatamente na hora que eu disse que eu ia fazer aquilo. Se a gente for entender o que é o TDAH, estruturalmente ele é um atrofiamento do córtex frontal, que é responsável pelo sistema dopaminérgico. E a dopamina é o neurotransmissor responsável pela motivação.
Então a gente usa motivação para qualquer coisa na vida. Sim. Aí o que é que Mas me tá importa? com déficit exatamente onde... Estudar, trabalhar, são as coisas que mais gritam, mas tem muita coisa por trás, até a sexualidade é afetada dentro. E isso acaba levando a alguma depressão. Pode Até levar. profunda e tudo mais. Comorbidade comum. com depressão, ansiedade, muito comum de TDAH, muito comum mesmo. Eu tive ansiedade. no período. Mas existe alguma intervenção, alguma coisa que quando existe um, tipo, chega num limite, vai ter que haver uma intervenção ou não? Tipo, Pra o deixa tratamento? lá, não, é no tratamento. Tipo, você acabou de dizer, eu fico em casa e quero fazer uma coisa, não faço. Aí o cara vai realmente entrando em depressão. Aí quando ele senta na sua frente para explicar tudo isso, para você identificar a depressão ou se é um TDAH, ou como é feito? O diagnóstico é importante justamente por isso, porque o cara às vezes chega sem essa informação, acha que ele é aquele merdão que ele acredita que ele é. Aí quando ele vai conversando, percebe que tem um transtorno ali como TDAH, aí fala, pô, isso é TDAH, isso não é tu não. O cara fala, pô, não sou esse cara então. E eu acho que é um ponto até interessante essa diferenciação que vocês profissionais fazem até para a autoestima da pessoa. Quando tu fala não é Principalmente. tu, É o é transtorno. o TDAH, mano. Não é tu, não, é o TDAH. Eu acho que para autoestima ele começa a entender. E aí é o que você falou, Guilherme, antes. Tudo isso que passou na vida talvez não fosse eu, né? Esse é um caminho interessante e até pessoal, porque Theo traz essa dinâmica, eu trago uma contrária. Tá, me conta. Que é muito a ideia do... Eu percebo que é um... Eu chamo de placa, como se o TDAH fosse uma placa que identifica a pessoa. E realmente é uma... Como ele falou, uma transformação, uma deficiência do cérebro, né? E que torna diferente. Mas para mim, o TDAH é a pessoa também. Ah, me explica a sua visão. Tem aspectos dentro disso, não só negativos, as questões de TDAH de criatividade. A maioria dos TDAH são criativos, inteligentes de outras formas, não só na hora da prova. Se bem estimulado, bicho, o TDAH vai pro Muito céu. TDAH artista, inclusive. Tem muita gente da arte. Se tu no meio da pesquisar aí arte. no teu celular, artistas com TDAH, tu vai com uns caras muito cara. foda. Mas essa classe da criatividade já é o resultado de um outro sintoma do TDAH. De qual? Que é o hiperfoco. Então o cara fica transicionando entre vários hiperfocos. Uma hora ele tá, sei lá, se direcionando para pintura automotiva, aí depois o cara tá estudando sobre arte clássica, aí depois o cara tá Sim. estudando piano. Então o cara vai acumulando tanta informação de diferentes áreas que ele vira o coringa, né? O E aí esse manja um cara é pouco de aquele que tudo. vira, é aquele que sofre com aquele tipo de comentário. Tu começa as coisas e não termina. é esse cara? Exatamente. Tu falou que Faz não mil sabia nada. faculdades e não termina. É, esse brother aí. E aí o cara consome superficialmente muita coisa, e ele sabe um pouco de tudo, mas não se aprofunda em porra nenhuma. Entendi. Sabe? E é foda, é bom e ruim. É bom e ruim. Não, e eu tô falando por experiência própria. Eu ouvi muito tempo isso. Você começa as coisas e não termina. E de verdade, eu simplesmente perdi o interesse pelas coisas que eu tava fazendo. Eu tava tipo, muito empolgado num dia, no outro dia eu não tava mais afim. Eu conversando com esse bicho, esse é um ponto muito chato pra mim também. Eu falo assim, caramba, uma hora eu tô querendo lutar. Outra hora eu tô querendo fazer natação, outra hora eu quero academia, outra hora eu quero ler, O que eu sou então, bicho? Se eu sou isso tudo um pouco, o que efetivamente... Porque tu vê os caras, um interesse que tu tem muito foda, qual seria? Tu gosta de fazer. Está aqui, é um momento hoje, vocês tem aquela, eu quero estar aqui hoje, amanhã eu tô em outro negócio, e assim, passa a febre, aí você para, aí vai atrás de outra coisa, porque precisa de um óleo para O a TDAH engrenagem é funcionar. foda, bicho, porque assim, na mesma medida que tu liga o hiperfoco, que é quase uma atenção, tudo, vira... A sua vida vira depende daquilo. velho. Tu não quer ser boxeador, tu quer ser boxeador pra caramba. Você é o mano. melhor. Você quer que ninguém seja melhor que o Aí tu vai dormir depois de um tempo e acorda e tu não queria ser tão boxeador assim. Vou vender minha luva. Talvez. isso mesmo. E é foda, velho. É legal isso que você falou. Ó, eu já sofri muito com isso de já você começa as coisas e não termina. Aham. E essa parada que você falou do hiperfoco. Quando eu quero muito uma coisa, o que eu aprendi hoje, eu não sei se é errado e é legal de vocês estarem aqui. Eu pegava muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E aí eu ouvia isso, de que aí eu decidi que agora eu pego as coisas, termino as coisas antes de começar a outra. Eu não sei se é certo, se é errado, se vai atrasar a minha vida, porque eu podia estar fazendo 2, 3 coisas. Se E aí eu funciona vou pra fazer vocês, uma- ó. É uma parada Não individual. tem regra de vida, tá ligado? Entendi. Se funciona pra tudo. Eu falo isso pros meus pacientes TDAH. Legal, né? Você tem que fragmentar, porque realmente senão fica foda, né? Acumular tudo e Eu tentar. costumo dizer também que o cara que é TDAH, ele não foi feito para sobreviver na sociedade, que foi feito para pessoas que não são neurodivergentes.
Então, Neurodivergente? é o termo que a gente usa para quem tem TDAH, para Legal. quem é autista, para pessoas que têm Neurodivergente. Como é o outro, o contrário do neurodivergente? Boa pergunta. É Como é que já Nossa. que sabe. Neurodivergente, enfim. O cara que não é neurodivergente, a sociedade foi feita para essa galera que é o que a gente chama de normal, de forma brusca, que é errado pra caceta esse termo, né? Porque eu sou normal também. Sim. Eu E- discordo. E aí, a gente não pode querer que a sociedade se adapte a gente. A gente precisa se adaptar à A gente, sociedade. então, tipo, se pra você funciona ter um cabide na porra do meio da sua sala, porque você é desorganizado com sua roupa, bota a porra do cabide. Não tem problema. Sala. E desorganização com roupa na sala também, você também tem TDAH. Gente, eu tenho TDAH. Desorganização. Eu tenho Ei, TDAH. vamos começar a inventar desculpa aqui, não pra toalha que Eu deixa tenho um na teste aqui cama. no Instagram pra tu fazer. É certo, é Ei. certo da senha aí. Voltando para teste, bem lembrado, até para deixar bem frisado. Como é feito o teste real? É rápido? É no mesmo dia? É meses? Diagnóstico, Quantos diagnósticos? Então, o diagnóstico é longo pra cacete. Eu tenho um paciente que tá hoje com 3 meses. Pô, na internet tá dizendo que eu só você ainda preenchi tá lá. contigo, 10 né? minutos. É. Ainda sai com E antigo. com um tratamento, veja o que você tem que fazer. E um gráfico bonitinho, né? Você é Vai mais também impossível. tudo, como nadador e tá tudo bem. Tem um paciente que está 3 meses comigo em investigação e a gente não tem diagnóstico ainda. Caramba. É. Porque, para além de uma bateria de testes que pode ser aplicado, a gente tem a investigação com a família, a investigação Sim. da infância. Então, a gente tem que ver se esses sintomas se repetem durante o período de tratamento. Tem a investigação multidisciplinar com outro terapeuta, ou com um médico psiquiatra, ou com um neurologista. Então, a Existem parada- pacientes, Theo, existem pacientes que não querem ter o TDAH e não gostam do diagnóstico. Eu não Eu também não queria. Mas eu falo ao ponto de esconder algumas coisas de vocês. Tipo assim, de coisas que Pô, uma pergunta interessante, sim. será Pode que rola? acontecer, mas não dá para esconder, né? Não, acaba que entrando numa conversa você vai no ponto O cara certo. chega né? lá. É difícil esconder. Entendi. Principalmente em longo período de tempo. Uma afecção, beleza, o cara esconde. Agora em Sim. 20, será que o cara consegue Aí já é mais esconder? difícil. Até porque ele não vai, né? Normalmente, Ele falou um quer negócio esconder. tipo, eu não quero ter esse... É tipo quem não vai no médico, tá ligado? É, Não, se eu for no médico, fica doente. Se Hoje tem eu tô doença com que vai no doença, médico. mas sabe o que tá rolando hoje? Sabe o que tá rolando hoje? Ok. Gente que quer ter. É Ah, não, porque- eu percebo que virou uma Glamorizar, modinha. gente, Eu quer ter, bicho. percebo, eu percebo. Cabe a outros transtornos também. Tem um. Tornaram romântico, bicho. Pesquisa aí no teu TikTok. Tu gosta de TikTok, né? Sim, Tu falou que sim. gosta bastante. Sim. Pesquisa aí, borderline, depressão, TDAH. Vão ter vídeos bem produzidinhos, trends, dancinhas do TDAH. É, porque virou moda, né? Principalmente a geração de hoje, bicho, tá buscando muita identificação. Então qualquer tiro pode Sim. ser. Aprovação. O Né? foda é que Aprovação. traz uma E com certeza também. estereotipização do TDAH, né? E aí É, esse pô, personagem meio exato. idiotificado. Era isso galera- que eu ia falar. Eu pareço esses personagens pra vocês. Nem Pode falar sabia ou que não? você tinha. Só um pouco. Pode falar? Às vezes, né? Me diz uma coisa, todo tratamento do TDAH, em algum momento ele vai pro psiquiatra ou não? Não necessariamente. Eu não fui diagnosticado, não passei por psiquiatra. Não. Eu fiz o neuro, psicopedagogo, fiz até exame de tireoide, porque não tem nenhum exame que mostra assim, caramba, isso aqui é o TDAH, né? Sim. Tem entrevistas, testes e tudo mais. Mas quando eu vim para João Pessoa, que eu sou de Brasília, eu vim para João Pessoa, eu tive muito problema na época de encontrar neuro ou psiquiatra que tivesse o receituário especial. Sim. Então eu fiquei um tempo sem. Mas hoje é bem mais tranquilo É de bem fazer mais isso. fácil, né? Acho que volta no ponto que vocês falaram no começo. Mas, a informação hoje está muito mais acessível. Se né? você tiver dinheiro também. Você falou sobre exame Ah, eu de era pobre, tireoide. é verdade. Eu Exame não de tinha grana. tireoide, e tudo mais, realmente, né? Eu realmente eu não. Passa. Não, mas a tireoide mexe É a com- investigação, é Ah, exame necessário. de sangue, então, na verdade, o cara tem que fazer todos esses tipos de exames. Provavelmente Pode ser outra tomar coisa, carro. pode não ser TDAH, pode ser um problema, Pode. qualquer outro. O Aí pa- o pessoal já vai pra. Tipo, você vê um professor hoje em dia, né, de creche, ele já chama a mãe, seu filho tem TDAH. Seu Sim. filho tá muito atrasado, tem TDAH, vá para um psicólogo. Tá certo, manda Aí um psicólogo se descarta tem uma algum problema. Aí descarta. Possibilidade de outras coisas que podem ser, ali, Isso. inclusive besteira assim, alimentação, né? O cara tá com topô porque tem alimentação pobre e tal. Então, o TDAH, quando ele emerge, ele traz essa sensação de que, eu entendo agora o que é TDAH, porque eu sei quais são os sintomas. Aí tudo que aparece, que se encaixa nesse conhecimento, o cara tende a jogar lá. Mas tem, porra, uma possibilidade. Por exemplo, eu fui hoje pro otorrino com tontura. Eu fui, porra, é labirintite. Aí ela olhou pra mim e falou, pode ser labirintite, mas nem tudo que é tontura é labirintite. Sim. É. Então nem tudo parece TDAH. Investigue, ela disse, investigue. Investigue, ó, toma esse É. exame aqui. Existem. TDAH é doença, eu chamo de É um transtorno. É um transtorno. Existem transtornos
que tem alguns sintomas parecidos ao do Tem. TDAH? A desatenção, por exemplo, que a gente falou que é um dos principais, que deixa o TDAH do TikTok bem idiota mesmo. Ó, eu esqueci a chave, é a cara do TDAH ali. Pode ser ansiedade, pode ser estresse, pode ser falta de vergonha na cara, pode ser tanta coisa. Alimentação. Por isso que a gente fala, aquela base foi perfeita. Desatenção, hiperatividade em alguns casos, porque a corporal, pelo menos, do bicho, é outra mental, e a impulsividade, é a base. Sim. E aí a gente tem que olhar pra intensidade ainda. Tu entendeu? Quanto Porque tempo não- acontecem essas coisas? E isso tá rolando muito, isso tá afetando tua vida. Sim. Porque se tu for um cara esquecido, existem pessoas esquecidas que não tem transtorno nem. Minha mãe tem 2 óculos. Ela disse que vai comprar o terceiro. Um é pra perto, um é pra longe, e vai comprar mais um pra achar os outros 2. Porque quando ela... Desistir de ter óculos. E nem outra, fica na cabeça. É a adaptação, né? Ela construiu uma ferramenta. Não, pô. A melhor coisa que inventaram pra TDAH foi essa parada aqui, ó. Agora tem comercial aqui. Vai tudo aí dentro, né? Não? Inclusive, vocês compram lá na rede. Tá lançando uma linha de... Ah, eu vejo também. Aí tá o psicólogo, cuida da galera do TDAH, ele tem TDAH. Ele disse que de segunda-feira o pessoal fica, cadê você? Lixo, esqueci. Não, rola não, viu, galera? Não esqueça. Tá Mas faltando o eu quê? tenho problema com isso, bicho. Me Que conta. é isso? Específico. Esquecimento não. Eu até falei pra Osmar. Eu esqueço tudo na vida. Sim. Menos quando eu entro no consultório. Porque eu lembro de tudo. Seria A o pessoa hiperfoco? Porque eu gosto muito da profissão, bicho. Sim. E eu não anoto tanto. Então, assim, uma pessoa que foi comigo há 5 anos atrás, quando eu tava com o Osmar trabalhando lá, eu lembro da história. Claro que não todos os detalhes, aí tem que repetir alguma coisa. sim. Mas na vida eu esqueço tudo, bicho. Normalmente. E o principal problema fora do consultório é o WhatsApp. Eu não sei se vocês têm isso. O quê? Alguém me mandou uma mensagem, eu vi a mensagem, eu falei, vou responder depois. É um prazer, meu nome é Jarbas. Acabou-se. 2 anos depois, eu lembro que eu Eu devia falei- responder. Já perdi paciente Isso. porque quero fazer uma sessão com você, Guilherme. Bora? Já Aí depois sumi. Acabou. Não, eu faço também. Se eu disser depois, esse depois é nunca, mano. Tem que ser na hora. Ou eu faço ou eu não faço. Não, pra eu falar com ele, eu tive que botar o sininho pra gente conversar. Pra ele escutar e ver, porque senão. Meu celular só toca quando a mensagem de Osmar. É o único que não é vida. E olha, eu não gosto muito, todo mundo não gosta. Eu sou daquele tipo que não gosta de estar na mensagem direto, não. Eu uso Só quando essa. eu tô precisando. Eu uso essa com Quando eu tô quem precisando, esqueço. né, É porque eu pronto. gosto do tete a Vem tete. cá, tu falou sobre hiper... Não tem... como eu falei, eu não sei absolutamente nada disso, então eu aproveito e tiro todas as minhas dúvidas. Aí tu falou em hiperfoco. Mas essas pessoas que são focadas em rede social, que passam o tempo todo ali na tela do Ótimo. celular, pode Esse- ter um esse é TDAH, pode não ser, Excelente. como é? Me Esse fala. aí é Sério, bom. pergunta. A gente entendeu que esse déficit, né, com o sistema dopaminérgico que o TDAH traz, faz que a gente tenha uma falta de motivação para a realização de tarefas básicas do dia. E isso também causa um sistema muito interessante, que é a busca por prazer. Então o TDAH está sempre buscando estímulo o tempo todo, porque ele não consegue ficar focado numa parada só. Ele não tem motivação para ficar olhando esse Homem-Aranha aqui, por exemplo, o tempo todo. Então ele tem que estar atento a essa caneca, a mosca que passou, porque ele está sempre buscando esse pouquinho de dopamina que ele conseguir Esse extrair do estímulo, né? ambiente de toda O forma. cérebro dele busca isso o tempo todo, então. Exatamente. Se tu abrir a bula da medicação, principalmente a do Ritalina, que é a que eu uso, meu irmão, tomei nessa mesa a bula. Parece um lençol. E aí lá dentro tem questões de tendência a vício, tendência a situações de perigo, porque a gente tá buscando prazeres, adrenalina, Sim, dananana, faz muito dananana. sentido, faz muito sentido. Então, rola isso, compulsões E também, aí onde é alimentar, que tem compras. distrações, né? Estímulos o tempo todo. Aqui, ó. Sim, Então, sim. se o humano ele já tem uma tendência, a dependência digital por TDAH, pode botar aí mais para cima umas 2 Então, vezes, pelo menos. E aí vocês falaram sobre os graus, né? Existem graus para o TDAH? Como é? Existem diferentes manifestações e sintomas que tornam uma pessoa com TDAH mais severa ou não. Mas Mas não existe grau 1, grau 2, espectro, então não. Não tem anomia, não. Ah, tá. numéricamente. Esse grau é que chama de espectro, é isso, né? É o que, antes de falar no autismo, né? Eu não entendi. Eu sou mais preguiçoso. Eu deixo de fazer mais as coisas. Mais atento, Mais menos da- hiperativo do que Pronto. outra pessoa. E esses são os graus que você está Você falando. tem sintomas ali que Isso. são mais São mais uma pessoa do frequentes que nesse outra. sintoma. Um exemplo bom é que ele é hiperativo corporal, então assim, uma reunião que a gente faz, ele tá todo mundo mexendo, mexe no pé de alguém, faz alguma coisa, e eu não tenho a hiperatividade. Aí eu sou total parado, lesado, quietinho, assim, bem na minha. Mas tem o hiperfoco no trabalho. O hiperfoco são específicos. Sei lá, uma coisa que você gosta de assistir muito, um jogo de futebol, que passa rápido, né? É, rapidinho. É basicamente aquilo ali. Quando a gente pega um assunto que a gente gosta,
a gente entra nele, vive ele. Só para quando acaba. É porque fixa. a gente gosta, então é fácil tirar estímulo positivo Sim. disso. Isso. Aí a gente, pá, E o contrário também é verdadeiro. Como a gente tá buscando sempre o prazer, o que é desprazeroso, bicho, errou. Não quer nem comer. esperar numa fila, no mercado. Mas aí, palestra. Eu acho que a minha consulta, vocês estão assistindo da casa de vocês. Eu tô chegando à conclusão que eu tenho isso aí, mano. É só fazer o pagamento agora. Viu? Essa é uma adiantada, hein? Me diz uma coisa aqui, e aí passa pro medicamento. Vamos chegar na parte da medicação, vamos lá. Uhum. Essa medicação, como é que ela atua no cérebro? Ela faz o seu cérebro produzir Captar mais dopamina, então Entendi. você se sente mais motivado. Entendi. É uma ação semelhante, mas um pouco diferente com a da cafeína. É um neuroestimulante, né? A Ritalina normalmente. Existem alguns outros tipos de medicação que não são neuroestimulantes, mas são menos comuns no tratamento Sim. de TDAH. Então o neuroestimulante ele vai te carregar nas costas para você fazer. Você vai se sentir um pouco mais motivado para a execução. Mas aí ele causa dependência? Psicológico é possível, porque você se sente bem com a Entendi. medicação. Seu Tudo cérebro que passa a você faz- entender que precisa dele para que você se sinta bem. Tudo que você faz se sente bem, você tende a querer repetir. Né? Entendi. É a questão, você faz um tratamento para depressão, por exemplo, você tem um período para fazer esse tratamento, né? Aí você vai todo dia, toma uma hora ali, 8 horas da manhã, aí ele tem um efeito durante o dia, no outro dia você tem que renovar isso, e aí é contínuo por 6 vezes e para. Entendi. Porque o seu corpo se organiza quimicamente e você começa a produzir tudo certo, encontra prazer, vê a vida diferente e tudo mais. O TDAH, eles falam que é um tratamento para a vida toda. Não necessariamente você precisa tomar remédio, mas você precisa criar essas ferramentas, como tua mãe, como tu também, no sentido de tornar a vida mais Mais organizada. fácil pra gente, né? Eu gosto de botar maturidade nessa equação aí também. Tu acha que Isso. faz parte da maturidade da pessoa? Você precisa da maturidade. Na minha concepção, para eu tomar medicação, você tem que ter uma certa maturidade. Isso. Por quê? Por quê? Fala. Eu fui medicado ali por volta dos meus, 14 anos, quando eu fui diagnosticado. E eu não era um cara maduro, porque é um processo do TDAH, um amadurecimento tardio, inclusive. Uhum. E aí me deram a medicação, aí eu tinha um puta neuroestimulante correndo na minha corrente sanguínea, Ficou mas mais eu não agitado tinha ainda. a maturidade de responsabilidade para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então eu ficava putamente agitado, muito hiperativo, mas não queria fazer o que eu tinha, eu não queria estudar, pô. Então, Não era só o TDAH, eu não Entendi. queria. Eu era preguiçoso mesmo. Agora, essa parte da medicação... Diga, foi mal. Tinha essa pegada da preguiça que é tipo, Sim. pô, não quero, não vejo sentido. Sim. Mas depois, quando o cara entra na faculdade, que eu começo a endireitar a minha vida, que eu ganho esse espectro de maturidade, Sim. se eu for medicado, como eu fui agora recentemente, pô, é outra pegada. Porque aí eu quero fazer a parada que de mim. E aí você falou uma parada, já te passo a palavra aqui. Sim. Mas você falou a parada sobre hiperfoco, sobre fazer as coisas que gosta. Eu gosto muito, sou um cara que eu gosto muito de estudar, muito. Eu gosto de ler, eu gosto de assistir vídeos, documentário, eu gosto. Mas eu só consigo estudar as coisas que me interessam. Exatamente. Eu só Bem-vindo ao consigo- time, meu Eu querido. só consigo estudar as coisas que me interessam. Se for coisa, pode ser extremamente importante para você. Se para mim tanto faz, tanto faz. Tem que olhar a intensidade, bicho. Porque ninguém gosta de estudar o que não é legal. Sim. Eu não gosto de matemática. Não gostava de nenhuma matéria, na verdade. Sim. Por isso que eu fui péssimo, né? Também tem uma responsabilidade. Eu gosto bastante de psicologia, né? Sim. A gente busca o que tem interesse, realmente. Sim. Se a intensidade estiver presente, quer dizer, tu só realmente tem que fazer um trabalho na faculdade do assunto que tu não gosta. Tu não entrega, tu não faz. Aí a gente tem que se Não, eu preocupar. faço. E não sei se é sintoma, e aí já tira a minha dúvida aqui. Eu sempre, e aí falando em época de escola, eu nunca fui um cara que gostava de estudar. Nunca fui um cara de estudar. E por isso eu tinha na minha cabeça, e aí não lembro se alguém me ensinou, meu pai, alguém, que já que eu não gostava de estudar, então eu era obrigado a passar em todas as matérias no primeiro e no segundo semestre, porque o terceiro, a partir da metade do terceiro, eu podia jogar bola. E eu gostava de jogar bola, eu não gostava de estudar. Mas todas as provas, e até hoje, é assim, se eu me preparo para um concurso, não sei o quê, eu vou sair bem, eu vou me sair bem. Eu tenho uma facilidade de aprendizado. Isso também é TDAH ou não tem nada a ver? Não necessariamente. Mas a gente tende a ser bem adaptativo nesse sentido. Eu tenho uma facilidade muito grande para entender os assuntos que eu gosto, né? Eu tenho uma facilidade muito grande. Tipo, você tá me explicando isso aqui, quando terminar, se você pedir para eu explicar para outra pessoa, eu vou lá e explico do jeito vou que você pedir me isso. explicou. Eu vou querer entender. Mas essa questão que ele falou sobre a maturidade é importante. E no caso dele também, ele trouxe um bom ponto, que é a ideia da hiperatividade. Como é que faz? Se ele é hiperativo, como é que ele vai tomar um estimulante? Ele vai ficar mais hiperativo. Eu fiquei nessa dúvida também. Só que tem uma questão aí. O efeito colateral, é justamente o que eu ia perguntar. Existe algum efeito colateral? Eu acho que era que você ia explicar agora. Eu tive alguns, mas esse bicho, eu acho que ele vai trazer alguns efeitos colaterais que vão ser mais interessantes. Mas o cara é hiperativo, toma um estimulante,
vai ficar dar mais, ruim, né? Só que na mesma medida que te dá vontade de fazer as coisas, te dá foco. A medicação ajuda no foco também. Isso, bicho. Entendi. É porque para ter foco você precisa de motivação. Entendi. Então faz muito sentido a medicação ser viciante, cabeça. É porque é bom. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Tanto é que a galera que não tem TDAH toma. Vai estudar, Mesmo concurseiro, estudante de medicina. Eu já ouvi falar isso, mas E aí, falando o que o Osmar falou, e efeito colateral não tem? Tem pra cacete. Então conta pra mim. Mas só para complementar o que o Gui falou, Certo. é como se quimicamente a gente estivesse suprindo a necessidade de você buscar estímulo. Por isso que faz sentido dar um neuroestimulante para um hiperativo. O cara, em vez de querer buscar, ele já tá. Ele já A química tá com já ele. supriu, então ele pode focar. E aí, efeitos colaterais, boca seca, acho que é a principal. Todo mundo sente, a maioria das pessoas sente boca Sim, seca. é um comum. O que sentem menos aí, dor de cabeça, ansiedade, tremor, sudorese, tem algumas dor de barriga, em alguns casos. Mas são sintomas adaptativos ali. É isso que eu ia perguntar. Esses sintomas são no começo da medicação. Depois teu 22 corpo dias, acostuma e tá tudo normalmente a certo. galera... Aí tu viciou, para pronto. de Aí pra largar, Não necessariamente. Com acompanhamento, dá pra o deixar cara, também. inclusive com essa percepção de, velho. Mas existe algum paciente seu que decidiu de falar, eu não quero mais tomar medicação. Tem. É mais comum gente parando do que propriamente. Então, tem alguns pacientes, inclusive, que param de tomar por causa do aumento da agressividade. Porque a medicação neuroestimulante, né? eita, Pode aumentar a agressividade e tal. Não que ela se tornou, ou ele se tornou uma pessoa violenta. Sim. Mas porque ela notou que estava mais irritadinho. Era exatamente a mais pergunta que eu ia fazer. Mas estressado. será que existem casos, então, dessa galera que passou a tomar essa medicação e aí passou a ser uma pessoa violenta? Existem, será? Não. Entendeu? Pelo Violenta, menos. né? Ela pode Mais ficar estressado, irritadinha, sim, É, né? e potencializa também, Comum, né? o cara fica meio puto. Se a pessoa já for Vira um violenta, né? agressor, tá ligado? Não é que você vai tomar a medicação, vai ficar estimulado, aí tu vai virar um porradeiro, jiu-jitsu. Não, vai Vai potencializar. sair na mão com alguém. Peraí, vou tomar aqui que eu vou ter Vai pra onde? uma Vamos pra lutinha lá. hoje. Os caras vão pro Salvador. Na Mas é porta. comum, viu, a galera que toma em festas sério? com bebida pra ter a lombra, né? E com uma bebida. O pessoal tomando com bebida pra ter Muito uma, comum, cara. bicho. É errado. É um estimulante, né, Não, é velho? horrível, né, cara? Tu se sente mais enérgico, tu se sente com mais vontade, Mais mais confiante. ímpeto, mais confiante. Bom deve ser depois, né? Você ressaca? fala mais. Em alguns casos tem ressaca, mas se dá justamente no começo da medicação. Outros efeitos que ele falou, que ele não falou, mas que ele passou, que pode dar que são mais incomuns, é quando os músculos eles ficam todos rígidos. Eu fiquei travado. Foi na primeira vez que eu usei lá na minha adolescência, bicho. Eu matei aula depois de tomar medicação, porque eu não tava aguentando ficar em sala de aula. Cara, Aí eu estudava perto daquele rio, como é Rio Capibaribe, lá perto de Recife. sim. Aí eu fui pra margem dele, fiquei sentado lá travado, porque eu tava Sério, não conseguia se travado. mexer? Tava travado. Rangendo os dentes. Isso. Caralho. Mas e o medo? Não sentiu medo, mano, nessa hora? Não, eu tava tipo, esperando passar, né? Pra eu ver o que eu ia fazer. Porque eu Mas tava. eu falo medo porque Rigid- foi a primeira vez que tu tomou medicação. Rigidez eu muscular. imagino, você fica rigidez muscular. Você fala, não vai mais passar, mano. Nunca mais vou esticar meu braço. Foi É doido. o que eu falo. Para qualquer paciente meu que vai ao psiquiatra, você vai passar uma medicação, você vai ler a bula. Porque tá escrito lá nesse livro que tem de bula lá da Ritalina, todos esses efeitos, né? E você sabendo que pode acontecer, pode ser assustador, mas Mas aí sabe que você vai tá passar. preparado porque você estudou a bula antes, entendeu? Inclusive a família também. Entender que, pô, é uma parada passageira, que depois Isso. melhora. Mas pode fazer mais mal, né? Se uma Sim. pessoa é muito ansiosa, normalmente eles fazem tratamento para ansiedade primeiro, com medicação para depois baixar, traz para a depois Ritalina. colocar um estimulante, o Ritalina. Mas a pessoa ansiosa. Mas você me falou que a ansiedade também é um sintoma do... Então, geralmente, quem tem TDAH também sofre de É uma ansiedade. comorbidade comum. Pode ou não aparecer, mas Mas aparece. é bem comum. Comuns, depressão, ansiedade, eu via também bipolaridade em alguns casos. Legal. E aí nesses casos você tem que fazer um tratamento específico. Se enquadrava no TDAH. Não, entra como comorbidade. Sim. Transtorno da parte. Entendi. E vem cá, Guilherme. Que se você pudesse apontar, assim, se eu te perguntasse, qual é a maior dificuldade de um adulto que não se trata com o TDAH? Você saberia me dizer? Eu sei por relatos, né? Porque eu não fui esse adulto, tive esse privilégio de poder começar o tratamento muito cedo. Sim. Mas, cara, no contexto de trabalho, faculdade, de relacionamento, Sim. sexualidade, todos esses pontos são igualmente perigosos para esse adulto, sabe? Fala pra mim, na sexualidade, o que é que atinge, o que é que tem, você fala... cara, Hipersexualidade ou hipossexualidade. Que são pessoas que são uou, sexo toda hora. Sim. Ou outras que têm muita dificuldade com a temática de não ter vontade, não ter interesse e tudo mais. E é bem transitório, né?
em alguns casos. Momentos que eu tô mais à vontade e com muita vontade de fazer e outros que eu tô totalmente Oscila, desligado. no caso. Não Baixa tem libido. não tem um equilíbrio, um meio ali, sabe? O TDAH ajuda a baixar a libido? Não, então, tem alguns casos que a pessoa tem uma hipossexualidade mesmo. Ó. O cara ele não consegue se conectar com o sexo. Não sente vontade, simplesmente. Isso. Não, às vezes, normalmente aparece nas pessoas que são predominantemente desatentas, porque são 3 tipos de TDAH que a gente tem. Gui tava falando Alguns sobre mais, possibilidade e alguns outros estão surgindo aí na academia, mas eu conheço por 3 até hoje. Que é o predominantemente desatento, que é o cara que tem mais sintomas de desatenção, Sim. o hiperativo e o misto, que é o que tem os dois. No hiperativo é mais comum você ver uma hipersexualidade, que é o cara que mata essa vontade, esse estímulo através do sexo, tá ligado? Entendi. Consegue ter o hiperfoco. Entendi. Agora quer mesmo, tá ligado? Sim, não é que ele quer, não, ele quer, ele quer. Ali na igreja. Não, na igreja. Chega a ser um problema para a relação em algum momento. Sim, eu vou entrar nesse assunto exatamente agora. Existem, então, provavelmente, no relacionamento, e aí Guilherme falou 2 vezes sobre afetar no relacionamento, muitos relacionamentos acabaram por conta do TDAH e as pessoas nem sabem. Muitos relacionamentos acabaram por conta do Acabam. TDAH e muitos começaram por conta Também por conta do TDAH. de impulsividade, né? Esse negócio assim. Nem era hora de pedir, nem era a pessoa, mas cara, é uma boa ideia. Ah, é a impulsividade. Vou casar, vou casar. Mas acabam. Isso rola bastante, né? Por coisas como essa. Imagina, teu parceiro, tua parceira, que é normal nesse aspecto de sexualidade, Sim. ou você é muito, ou você não quer nunca. Sim, Né? sim. É uma questão. Outra coisa, existe um aspecto da frieza que a gente coloca para ficar mais Eu ia falar sobre entendível. isso agora. Então, às vezes, parece que o TDAH, ele não. Não esquenta muito a cabeça com as coisas. Não é que não sinta a falta das pessoas, mas tá tudo bem. Isso, não quer, não, não quer pagar responder, não afetivo. quer trocar mensagem, eu não te amo, não. Não, E outros que são o oposto, né? É O louco. último romântico. Conheceu hoje, amanhã já eu te amo porque você é a pessoa da minha vida. Aí aquela impulsividade, atitudes assim, nesse sentido. E- Eu tenho um primo, só para contextualizar aqui, aí, eu tenho um primo que eu acho que é uma desculpa, mas que faz muito sentido. Porque tudo que você reclama com ele, assim, pô, você ficou de fazer tal coisa, ele fala, ô, velho, relaxa, eu tenho TDAH. Ele nunca foi no médico conversar esse dia, não. Mas ele tem todos os sintomas que a gente está conversando. Ele é esse cara que você manda mensagem, ele olha e fala, ih, ó, o Guilherme mandou uma mensagem. Tá bom, vou jogar. Primo dele, não faça isso. De fato mas a gente não pode se vestir de nenhum transtorno, né? Sim. Porque senão, meu amigo, aí vira Também fica confortável muito demais. isso aí, eu falo agora, vira um conforto absurdo. Verdade, Porque qualquer desculpa, coisa, tudo. qualquer coisa que Eu tenho botar culpa em TDAH. você, não, pô, tem TDAH, tá de boa. Trair minha esposa. Ah, TDAH, você que é casado. Amor, é um transtorno. E aí, dentro disso, vamos lá. E qual é a importância? Não sei se é assim que eu coloco, mas o papel da família, depois que ela entende que o indivíduo sofre do transtorno, eu entendo que a importância da família é muito grande se existir essa convivência com o indivíduo. Então, qual é o papel da família a partir do momento que o indivíduo foi diagnosticado? Vou separar por famílias. Beleza. Primeiro, a nuclear quando você é criança barra adolescente. E depois, se você constitui sua família, uma parceira e seus filhos. A principal palavra que eu coloco é o estímulo certo. Entendeu? Porque existem estímulos errados. Sim. Parece um preguiçoso. Então vou ameaçá-lo, vou bater nele, vou apontar na cara dele e lembrar que ele é um preguiçoso. Não É um estímulo funciona. errado. Mas se você souber estimular, como eu te falei, falo para todos os pais de TDAH e para os adultos também. Cara, eu tenho um afeto por essa mensagem, inclusive. O céu é o limite para sua criatividade, para o seu potencial. Se você se estimular de forma certa, usar o hiperfoco da forma certa, o céu é o limite. Então, assim, o estímulo certo para mim é o que tem que ser aprendido, tanto por parceiros, família, nesse sentido. Entendi. Então, assim, trocando em miúdos, o papel da família é extremamente importante. Muito, bicho. Em todos os Porque contextos. se esse cara começa a tomar medicação, sei lá, acompanha meu raciocínio, Theo. Esse cara vai lá, é diagnosticado, e ele começa a tomar medicação, mas a família não entende isso, ele nunca vai sair, ele vai ver num loop eterno de tomar remédio, ficar estimulado, chateado com a família. Tomar A remédio, família ficar tem que estimulado. participar. Olha, Theo, Tá. 12 anos, na beira de um rio, tomando Ritalina. E no meu caso foi mais ou menos assim também, porque eu não tive o acompanhamento da família tão forte nisso, então eu aloprei, bicho. Eu gostava muito do efeito.
E sem Tá com a informação, medicação? sem informação, eu achei que quanto mais eu tomasse, mais seria. Então, normalmente você toma um comprimido, 2, eu cheguei a tomar 6 de uma vez. Caralho. De uma época. A maturidade Não disso é existe muito overdose importante. dessa medicação? Toda droga. Caraca. Até água tem overdose. Eu lembro dos efeitos que eu senti, que foi uma angústia gigantesca. Sim. Aí eu comecei o piripaque do Chaves mesmo. Eu travei, eu fiquei. Tu Caramba. travou igual a Theo também? Não, dele não. Eu travei no sentido de ficar mais introspectivo. Sim. De, caramba, Ansiedade mesmo, né? angústia, ansiedade e pela alta dose, né, da medicação. Que é uma medicação, volto a dizer, muito forte. Ei, oscilação de... A gente falou sobre alguns transtornos, falou sobre bipolaridade e tal. Mas quer muito, daqui a pouco já não quer mais, a gente entendeu que é um dos sintomas. A empolgação naquilo que quer, a empolgação, a disposição de fazer aquilo que a pessoa coloca naquele momento também é um sintoma. Exemplo, eu A quero... intensidade que ele quer. Também é um sintoma. Eu não chamaria essa característica específica de sintoma, eu chamaria de característica. Porque Entendi. sintoma mais seria ansiedade mesmo, ansiedade, Sim. impulsividade, a desatenção. Isso é uma característica do TDAH, não Mas todo necessariamente do TDAH sintoma. é ansioso? Não necessariamente, Não. é uma comorbidade comum, mas não é obrigatória, sabe, Entendi. para diagnóstico. Entendi. Eu estou de uma linha sobre essa questão da família um pouco diferente da de Gui. Eu concordo com ele, mas eu tendo a trazer a responsabilidade para o adulto que está sendo diagnosticado. Sim. Porque muitas vezes a gente cresce sendo uma figura X, tendo um arquétipo dentro daquela família. Normalmente o cara que nunca vai ter futuro, que é preguiçoso e tal, e beleza. Enquanto criança a gente não tem responsabilidade sobre isso. Sim. Mas quando a gente cresce e a gente entende que tem uma coisa na gente que faz com que a gente seja visto dessa forma, é nossa obrigação, por mais que não tenha sido a gente que pulou dentro desse buraco, a gente não tem culpa do buraco que a gente tá, é nossa responsabilidade sair. Sim. Então a gente começa a promover atitudes, hábitos e ações para mudar como a gente é visto e quem a gente é, principalmente dentro desse núcleo familiar. Isso é importante. A gente tá muito. E é muito isso. Quando eu falei sobre o aspecto familiar, é justamente muito na infância e adolescência. Na vida adulta, eu uso muito isso. Chegou uma galera com trauma no consultório, eu falo assim, bicho, tem uma historinha. Eu sou da psicanálise, né? Então eu volto muito no contexto familiar. Tem uma historinha ali que teu pai foi meio babaca, tua mãe foi meio bosta contigo ali, deu um trauma, deu uns negocinhos assim. Mas tu já tá com 30 anos. Vamos lá, levantar. A gente culpar eles agora não vai resolver nada. Sim. Na adolescência e na infância chega um pai, eu assusto, bicho. Caramba, como assim? Esse comportamento dele, você não percebeu aquilo, seu filho vai morrer. Pra assustar esses pais. Sim. Mas na vida adulta, se você A não. responsabilidade do cara. Porque também não tem mais o que fazer, é o que você falou, né? Isso. Vai ficar procurando culpado com pai e mãe, 30 e poucos anos. Tem que fazer. É ele por ele, irmão. Sim, sim. Tu acha que a vida da pessoa, do indivíduo que é diagnosticado com TDAH, a vida dele precisa ser diferente de uma forma ou de outra da dos outros? Ou ele não, ele vai seguir esse ritmo? É o que tu falou lá na sociedade, né? Depende da realidade do cara, né? Se Sim. o cara vem de berço de ouro, tem dinheiro garantido pro resto da vida, ele não precisa fazer nada. Ele não precisa se adequar a Só nada. precisa existir. Sim. Agora, se o cara quer modificar alguma coisa na própria vida, o cara vai ter que... Se ele precisa vai trabalhar, mudar um se ele pouquinho. precisa... Entendi. Em alguns pontos é mais difícil. Dança todo mundo vai dançar, bicho. Da sociedade, Tem de jeito certo nenhum, modo, né? Os pontos, eu não vou dizer positivos, ou vou dizer positivos. A questão que tu falou lá sobre artes. Muita gente criatividade. a criatividade. Isso vem do transtorno do TDAH. Essa É sensação, a ideia do hiperfoco, né? Focar em coisas que você gosta, você desenvolve melhor e Aí aí daqui a você... pouco você tá em outro tema. Sim. Porque criatividade, pra mim, o conceito de criatividade é você conseguir conectar temas diferentes. Sim. Então, se você faz uma piada com Homem-Aranha e com Velozes e Furiosos, porra, vai ser provavelmente uma piada boa, Sim. que se conecta a dois universos diferentes. Sim. O TDAH é muito bom nisso porque ele conhece vários universos superficialmente. Entendi. Então, o cara traz isso e conecta na arte. Então, normalmente são bons artistas, bons Entendi, pintores, faz bons sentido. atores. Atores, é. Faz sentido, total. Faz Eu sentido, total. consigo lembrar de ator, Will Smith. Will Smith tem Aquele TDAH? da comédia também. Tem alguém Will. do- Jim Carrey? Tem. Jim tem. Carrey também. E aí, aquele lance lá do tapa que ele deu, porra, característica de impulsividade fortíssima, né? Regulação Ah, que emocional. legal falar Regulação disso. emocional de merda. A gente se ferra com regulação emocional, bicho. Peraí, primeiro me explica. O que é regulação emocional? Pronto. Pequenas coisinhas. Sentido nenhum pra tu ficar puto. Pequenas coisinhas te fazem explodir. Ou pequenas coisinhas te deixam muito feliz. Sim. Ou grandes coisas não te trazem tanta felicidade. Sim. É regular, exatamente, regular esse Dá um emocional. equilíbrio. E como é que tu faz isso? Harmonizar. Medicação também não? Não, aí É- a habilidade emocional, aí a com ele, habilidade inteligência, o cara conseguir... Bicho, 10% é medicação.
da importância. A medicação é muito pouco dentro do processo Legal. completo. Ajuda pra caramba, mas Sim. Mas é um processo que leva a vida toda. aí a gente Depois que acha o cara que é sempre- descobre, ele tem que ser acompanhado, sempre estar com o é psicólogo. como um paciente sem TDAH. Ele entra em consultório para aprender ou criar ferramentas para lidar com as questões dele. Sim. Então, o paciente com TDAH, não necessariamente ele tem que ficar na terapia a vida toda. Recomendo, que aí eu ganho mais dinheiro. Mas, assim, não necessariamente ele tem que passar a vida toda ou sendo medicado ou na terapia. Inclusive, muitos psiquiatras, médicos, eles falam assim, você vai tomar um Ritalina, você vai tomar um Vyvanse, que são outras medicações, quando você precisar. Não é como o tratamento da depressão que eu estava te falando, que é todo dia tem que tomar certinho, Sim. porque senão o corpo vai sentir a falta e vai desorganizar tudo. O do Ritalina não, você vai precisar de atenção, contexto de faculdade, estudo e tudo mais. Tem algumas pessoas que tomam todos os dias, Sim. mas não necessariamente você tem que tomar. Em período escolar, por exemplo, eles falam assim, toma nas aulas, nas férias não precisa tomar. Né? Então, assim, o tratamento ele é bem Eu diverso. quero só dar uma pincelada mesmo, que aí eu quero muito que vocês voltem, que a gente conversar sobre depressão, porque eu acho que tem muito assunto também legal, vocês especialistas, para que a gente entenda. Mas aí, você falou sobre depressão, eu quero fazer uma pergunta, mas antes disso eu quero falar com você que está em casa, que não esqueça de dar o like, não. Também ativa o sininho para você ser notificado toda vez que a gente lançar vídeo novo. Tamo junto. E voltando aqui, essa onda da depressão. Vamos lá. Eu já vi pessoas dizendo que... E aí é ignorância, eu entendo que seja assim, mas é legal ouvir de especialista. Que quando alguém tem depressão, é porque falta alguma coisa. Eita, bexiga. Já ouviu falar sobre isso, né? E Infelizmente. aí a gente eu já vi, você também já deve ter visto a galera de igreja dizendo que é porque falta Deus. Uhum. Eu não concordo, mas eu não sei nada disso. E aí eu quero ouvir você aqui. É verdade. Falta de Deus. Especificamente em alguns casos. Sim. Pô, coisa esquisita. Não corta aqui, não. Bota o corte. A depressão ela tá muito ligada à perda de significados também. Bicho. Então faz sentido. Não necessariamente Deus. Não, especificamente, falta né? de alguma coisa. Se o seu caso aí de caso for acreditar em Satanás, vai ser o Satanás, ou outro significado. A fé ainda é uma ferramenta, né? A Poderosa. espiritualidade. Eu sou muito fã, bicho. Eu sei que tem muitas problemáticas em alguns contextos, no Sim. sentido de uma galera que pega uma grana, tudo, né? A gente tá Mas falando de fé, não salva. de religiosidade. Sim. Salva uma galera de outros contextos de criminalidade e tudo mais. Perfeito. Sim. Eu acho que esse não é o problema. Quando a pessoa limita só a falta de Deus, aí. Aí eu acho que cria um novo problema. Para um cara que já não tem uma cabeça legal, ou uma mulher que já não tem uma Ele cabeça tem legal. depressão Aí e tu ainda fala não, pra ele- Deus não gosta dele. Exatamente. Aí tu fala pra ele que porque ele não tem Deus, pronto, o cara vai querer se matar. Pô. Terminou de cara. Mas eu diria que está muito relacionado ao significado. Sim. Né? Tu acha que as pessoas, a sociedade, tanto pro TDAH quanto pro autismo, como pra depressão, a sociedade ainda engatinha no questão da ignorância? A sociedade ainda é ignorante pra isso, tu acha, Théo? Pra saúde mental como um todo. O comportamento da galera, da sociedade, é um comportamento que só agrava ao invés de ajudar, tu acha? A gente ainda tem muito a caminhar com deficiência física. Sim, Quem dera verdade. com outros tipos de deficiência. que são mais Diferenças, nem invisíveis, deficiência. né? Né? A gente Pronto, vai pro... Guilherme falou Diferença, tudo. vai pra deficiência. Não precisa transtorno. nem pra Com deficiência. diferente. Então imagine pra coisas tão sutis e invisíveis como transtornos, por exemplo. E aí a gente entrando nessa. Tu acha você, Guilherme, que a sociedade se comporta desse jeito? Com essa ignorância de alma, vamos chamar assim. Porque se você não tem certeza de uma coisa, você faz uma afirmação, você tá tendo, né? Tu acha que essa galera se comporta assim? Por quê, mano? Foi a sociedade que mudou essa galera assim? É porque o mundo realmente. Não, o mundo mudou e é só isso? Sei lá, o que é que tu acha? Falta de Deus. Falta de informação, né, bicho? Sim. De entendimento. A palavra mais bonita que existe é empatia. Sim. E às vezes a gente olha muito pro nosso umbigo e tudo mais. Sim. E eu acho que a galera mistura muito com. Eu acho que algumas pessoas não sabem o significado de empatia, que é se colocar no lugar do outro. Porque a maioria das pessoas não querem se colocar no lugar do outro. A maioria das pessoas sabem o que é melhor pro outro. E isso me incomoda. Eu ia falar sobre esse lance da vivência, exatamente. Porque, tipo, porra, a gente vive numa sociedade hoje que é muito fácil você não fazer nada além do que você precisa fazer. Exato. Isso. Então você vai lá, trabalha, volta pra casa como seu fast food e fica no seu celular e acabou. E acabou. E você repete isso até você morrer. Sim. Só que pra você ter empatia, que é se colocar no lugar do outro, às vezes é muito mais fácil fazer isso fisicamente. Sim. Então tem gente que é extremamente preconceituoso com a galera de comunidade, por exemplo. Sim.
vai na comunidade, irmão. Saber como Vê é, qual que é a mano. realidade da Eu comunidade. penso Senta nisso ali a também. parada, você vai entender por que, que as coisas acontecem de tal forma e tal. E aí você vai desenvolver empatia na força da... Exatamente, na Da vivência ação, da né? parada. Eu falei pra vocês antes da gente começar, eu morei 11 anos em comunidade. Então, pra me convencer que algumas coisas que a galera fala sobre comunidade é verdade, irmão, tem que dar uma suada, viu? Porque eu vivi lá dentro e eu sei que muita coisa que a galera divulga é mentira. Essa é a questão, bicho. É como se a sociedade fosse pra sempre engatinhar. Quando é que a gente vai levantar? E a próxima pergunta, eu juro que essa não dessa forma é assim. E aí, quando é que a sociedade vai sair desse loop de estar julgando as pessoas e vai melhorar, mano? Me fala, Jarbas. Eu tenho a resposta mágica pra isso. Quando a gente começa a abraçar o desconforto de novo. Isso. Porque a gente só foge do desconforto. Legal, Então, é de certo. a gente só cresce em desconforto. Sim. Se a gente foge do desconforto, a gente não cresce. Sim. Se a gente tá dentro da nossa casa, do nosso núcleo familiar, do nosso espectro ali de comodismo, a gente nunca cresce. Então, Então a gente nunca vai enxergar o outro. Então vai fazer muito sentido o que eu vou falar e é legal você falar. Então, hoje, o contraditório ou o contrário, por grande parte da sociedade, não é nem aceito, porque causa esse desconforto. Exatamente. Então, isso que você acabou de falar, a gente leva para um monte de espectro na sociedade. Qualquer tipo de discussão, futebol, se ele é Flamengo e eu sou Vasco, a gente simplesmente não conversa. E acabou. Aí o cara nunca vai ter do outro lado. Exatamente. Ele tá ali na- Exatamente. Política. Se ele é lado A e eu sou lado B, a gente não conversa e nunca chega num acordo porque a gente não para conversar. Exatamente. E não tem só o foco em não conversar, tem o foco em odiar Isso. No caso do- destruir, né? Isso. o Acabar. Vascaíno. Nossa, Exatamente. que crime O cara não gosta, sei lá, de religiões de matriz africana. O cara nunca nem pisou no Exatamente. Ele nem sabe o que é, Exatamente. o que ele odeia. Exatamente, concordo muito. Guerra é bem assim, né? Você É. vai lá matar, sei lá, os vietnamitas, os Estados Unidos foram lá na Guerra do Vietnã. Os O caras não soldado que sabiam nem atirou o que nem era a sabia por que cultura tava do atirando. Vietnã, por que que tava lá. e Faz sentido foda-se. total. Aí o cara puxa o gatilho Tu acha natural, que né? as redes sociais, Guilherme, essa comodidade essa comodidade que a rede social traz, e aí eu vou amplificar um pouquinho, sair de rede social e trazer para iFood. Você acha que essa comunidade está acostumada, essa comunidade não, essa praticidade. praticidade está trazendo a sociedade para esse comodismo? De certo modo, sobre pensamentos, ideais e qualquer coisa nesse sentido, sempre existiu. Sim. Sempre existiu essa ideia do confrontar o que é diferente, né? Sim. A gente tá falando em muitas coisas, mas cabe para todas. Eu tava falando das crianças e adolescentes, eu tava falando as diferenças, né? Mas realmente pode se tornar prejudicial o excesso, mas a gente não tem o que fazer, cara. É se adaptar, porque Sim. vai evoluir. Sim. Vão estender as vias de João Pessoa, vai ficar maior, vai crescer. A gente tem que começar a criar essas ferramentas. Por que é importante falar mal do TikTok? Porque a gente precisa olhar as problemáticas disso. Sim. Para se vai entrar, se vai mergulhar, pelo menos mergulhar um pouco mais protegido. Sabendo o que tu tá fazendo. Eu acho que só que é engenharia social pura, assim. Eu acho que todas as redes sociais, cara. Não, sim, com certeza. Então, ele falou do lance que sempre existiu, né, essa parada aí. A gente sempre odiou o diferente enquanto sociedade. Eu acho que a gente sociedade, a tecnologia, na real, ela amplifica essa parada, né? A gente tem mais tendência a estar mais É mais fácil de disseminar o ódio, né? Tanto Romantiza algumas coisas, como vocês falaram, e acaba fazendo a pessoa ter ódio de outras, disseminando ódio em outras. Exatamente. E, tipo, leva a sociedade para a divisão cada vez maior. O que eu percebo na sociedade de hoje, aí eu quero saber a opinião de vocês, é que é muito assim, eu sou o dono da verdade e foda-se o que você acha. É Tá o muito contrário. assim, tá muito assim. O aspecto de empatia é o contrário, né? É isso. Quando na minha cabeça deveria ser, eu acho que é isso, mas tu acha que No mínimo isso. Como é que ele lança? Quando dois homens atravessam uma ponte, cada um com um pão e eles se cruzam, alguém sai com dois pães e o outro sem nenhum. Quando cada um cruza a ponte com uma ideia, os dois saem com duas ideias. Verdade. E aí é o lance do se comunicar mesmo. Mas Agora pra que eu vou querer 2 pães sem Coca-Cola, mano? Comecei com assim. tá tomando a coquinha agora. Viagem. Coca-Cola? Foi parar. Ai, fui. A gente se perdeu, né, velho? Agora vem cá, vocês, a profissão de vocês, qual o caso mais, assim, vocês não atendem crianças, né, atendem adultos, mas qual o principal, não sei se tu tem na cabeça também, mas um caso que diz assim, Jarbas, quando a gente encontrou, tava num estágio mais tão avançado e a galera não identificava aquilo, que se a gente não interfere naquele momento, o segmento da vida desse cidadão ou dessa mulher seria extremamente doloroso para ela. Existem esses casos que você identifica, que você fala, cara, se a gente não entra agora... Tá falando sobre TDAH especificamente ou todos os casos da... Eu falo sobre TDAH, mas se você quiser me contar Intervenção. também tô aí. Cara, eu não vejo... É como a gente estava falando, né? Não existe a ideia do grau. Existe TDAH personalizado, né? Cada um tem sua vivência, cada um tem sua coisa. Sim.
Mas assim, a gente vê que é muito semelhante a ideia de sofrimento. Lógico que um vai ter um sofrimento maior em relação ao amoroso, outro ao trabalho e tudo mais. Mas, enfim, a gente vai tratando dessa forma. Quando a gente fala sobre alguns outros transtornos, como depressão, quando a gente fala sobre tendência suicida, aí tem casos que são mais escrachados. Né? Acho que a pior experiência no sentido de difícil para a minha carreira foi relacionada a tentativa de suicídio. Sim. Né? Ninguém parece ter sido o TDAH bem distante, inclusive. Sim, sim. Mas aparece muita coisa. bicho. Mas aí quando essa pessoa chegou pra você, ela já tava na beira de fazer uma besteira? Ela não chegou até mim. Sim. Eu tive que ir à casa da pessoa, fiquei 6 horas lá, trocando essa ideia, porque tava impossível de sair. Foi tenso. E eu acho que há tempos atrás a gente falou sobre religiosidade e sobre, né, a gente acabou de falar aqui, mas eu acho que hoje ainda, independente de pastor bandido, padre bandido, tem em todo lugar, gente ruim tem em todo lugar, em todos os segmentos da sociedade. Mas eu acho que a igreja fazia, ou não sei se ainda faz, eu acho que sim, um papel muito importante para essa galera quando vocês não estavam em alta. Muita gente não se matou porque o padre foi lá, porque o pastor foi lá. Muita gente se curou emocionalmente dentro da igreja. Foda porque o contrário também é verdadeiro. Muita gente ficou louco por conta do Se padre matou porque o padre foi lá. Bicho. Foda, Tá ligado? foda. Tudo tem extremamente os complexo. dois lados da moeda. né? É extremamente complexo. Não, é não extremamente- tem- É verdade. Não tem psicólogos ruins também, né? Sim, todo Vai segmento. rolar. Todo segmento tem. Agora a diferença do Uber, o Sim. ruim, é que talvez você tenha que dar uma nota ruim pra ele. Exato. O psicólogo ruim pode dar uma merda muito grande. né? Exato. Tem esse Nesse contexto do cara chegar lá, num caso extremo, já aconteceu do cara, eu tenho TDAH, ele botou na cabeça dele que tem TDAH, chegou lá, já chegou mal, depressivo e tudo mais, ele achando que era TDAH, e você chegou lá e disse, não é, e como é que o cara... Já aconteceu também, é uma pergunta, né? Já não aconteceu? especificamente desse jeito, não. Cara, eu tô vendo muita gente querendo ter, né? Mas Por isso eu tô perguntando. Tem muita gente lá dizendo assim, doutor, tô com TDAH. É dor de cabeça? a gente tem um formulário lá da nossa clínica, né? Que a gente recebe pacientes. Vixe, a gente tem 1 ano. Inclusive, destacar isso aqui, que é uma conquista para nós. Mais de 400 pessoas buscaram a gente. Parabéns. E eu coloco um número muito alto de pessoas que lá nas observações colocaram suspeita de TDAH. Cada vez mais comum, bicho. E quando chega não é nada, não tem nada a ver com Às isso. vezes tem nada a ver. Às vezes. E ele está chateado quando ele achava que tinha, você disse que ele não tinha. Que ele não No tem. meu caso é um pouco diferente, porque o que eu faço? Eu sou um psicólogo que não fecha diagnóstico. Eu não falo você tem, você não tem. Eu faço a aplicação de um teste, de um instrumento de teste, entrevisto com a família em alguns casos, e depois mando para um psicólogo especialista em avaliação. Né? Então, assim, tristeza por não ter, Nunca passou por isso. Não. Agora, talvez o psicólogo que você indica, sim. Tchau. talvez. Você usou a palavra errada, é certeza. Entendi. Mas ainda assim, buscando identificação, buscando aceitação. Eu não me entendo, Jarbas. Não me entendo. Aí eu abro lá a internet, tem uns sintomas que parecem comigo, eu falo, Caralho. oxe, então eu sou Eu isso. tenho aí. Me achei. Me achei, Foi nesse contexto que eu falei. O cara chega lá e já tá depressivo naquele limite. E ele já botou na cabeça que tinha TDAH. Uhum. Aí ele chega esperando a resposta. Isso, aí chega só A você dizer, confirmação. você tem, amigo. E você sabe que não é. E aí? Aí, velho, Não, vamos orientar para outra coisa. Aí a gente trata a se não depressão É dele. TDAH é o que é. Porra, o que é que tá acontecendo? Vamos entender. Ei, aí tu falou e aí dá uma curiosidade, como eu falei, eu quero trazer vocês aqui novamente pra gente conversar sobre depressão, mas Eu vou cobrar. pô, fique tranquilo. Qual existe o primeiro sintoma da depressão, existe? Primeiro sintoma. Com certeza existe. Agora dizer qual Mas é. não consegue identificar, é exatamente isso, é nesse ponto que Esse é Às algum vezes não é um sintoma. banho que o cara deixou de tomar. Às vezes é uma comida que o cara É a parou de comer. intensidade. Até a depressão, ela se divide, né? Tem episódios depressivos. Tem a depressão, aí tem uma depressão mais aguda. Mas é caracterizado justamente por isso. Transtornos na vida, o cara não consegue mais trabalhar, o cara não consegue mais cuidar de si, tomar um banho, não consegue mais levantar da Só é cama. transtorno quando traz transtorno. Se não traz transtorno pra vida, velho. Entendi. Vai ser- E a depressão entra na mesma seara do TDAH, de que eu também não quero parecer grosseiro, eu só não sei de verdade a forma de falar. Mas o TDAH é tipo, todo mundo diz que tem, e depressão na sociedade, pelo menos o que me parece é que todo mundo uma hora ou outra tem. Mas vive dizendo que não tem. Não, ou não, porque tem uma galera que não tem. Mas diz que tem.
Qual É que é isso que eu tô falando. a linha tênue entre tristeza profunda e... Isso. Não. Tristeza profunda, aí depois tem episódio depressivo, aí depois pode... É bem, né? Sim, exatamente. Porque eu não sei se vocês já viram, já perceberam, mas tipo, o artista sumiu 20 dias e aí volta pra dar entrevista e fala, não, eu tava em casa porque eu tava com depressão. Aí curou em 20 dias. Passa um remédio pra galera que tá sofrendo há anos aí, pô. Já tem um nome, tem gente que fala, eu estive depressivo. Já é outra coisa. Sim. Né? A depressão em si como transtorno, por isso que a gente ganha dinheiro já, mas é pra falar. Se tem realmente, vamos lá, Se aí pra eu você se também- entender e pra tudo mais. Usem esse serviço. Serviço de psicologia, irmão. Entendi. Agora que a gente tá em evidência um pouco mais, né? Sim, é o que eu falei. O tanto que a sociedade não perdeu por Eu conta acho que foi antes da pandemia, começou a ficar mais em evidência, deram mais valor, as pessoas estão procurando mais se entender. E eu não tô nem falando da geração Z, eu tô falando da minha geração. Tô falando da minha geração, ela tá procurando mais se entender. Qual o quadro... Guilherme não, porque Guilherme não diagnostica, né? Você sim. Mas qual foi o quadro, qual foi o indivíduo com a idade, qual foi a idade mais avançada que você já diagnosticou? TDAH. Acho que entre os 40 e 50 anos, ali 43. E esse cara pra trás, quando tu começou a falar, isso aqui é realmente, juntando isso... Era uma e- mulher. Era uma mulher. E aí ela falou, caramba, eu passei por isso a vida toda e não tinha a menor ideia. Como é a reação, né? Isso é muito comum. É o lance de, pô, eu tô me entendendo agora. E é muito, eu vejo a cara deles. Caramba, então era Agora isso faz mesmo. sentido. Não, e eu tô perguntando pelo seguinte, imagina uma pessoa com 50 anos vivendo as mesmas coisas. E aí num belo dia, o psicólogo fala pra ela, não é você, é o TDAH. É assim, ela tinha uma ideia já, né? Que poderia ser? Que tinha alguma coisa ali. Não sabia o que era, mas Tava alguma no coisa foco. ela tinha. Aí quando Entendi. a gente chega ao nome do TDAH, aí é mágico assim, porque a gente vê a vida virar essa chave, não que ela, nossa, agora eu estou super bem, mas ela começou a atribuir os hábitos corretos, as ações corretas, as estratégias corretas, e aí a gente vê mudanças muito pontuais em como ela se relaciona, em como ela trabalha. E aí, nesse caso, tem casos que diagnosticou, colocou a medicação, a pessoa se tratou, tomando o remédio só quando precisava, não todos os dias, mas chega um momento que, pelo tratamento, pela mudança do hábito de vida, uma vida mais saudável, alimentação, exercício, essas coisas, chega um momento que ela fala, que ou você fala, ou ela fala, não vou tomar mais remédio, tô de boa, a vida tá tranquila, e realmente a vida tá tranquila. Tem retirada de medicação, sim. Eu, inclusive, não tô medicada. Tô numa fase sem Eu tô medicação. muito medicado. Mas, Eu tô medicado. mas ele não tem essa acompanhamento, ele não tem mais a medicação, o indivíduo não tem mais a medicação, mas o acompanhamento ele também suspende e tá tudo certo? Em Se alguns ele, casos, se ele criou as ferramentas. Sim, É como tu falou, eu sei que tu falou brincando sobre a ideia do óculos, né, da Sim. tua mãe. Sim. E rola muito isso no contexto negativo também do TDAH. Por exemplo, a gente tem uma certa dificuldade em relação a estudos, porque nem tudo é de interesse. Sim. E a gente gosta muito de coisas que são interessantes. Sim. E por conta disso, algumas pessoas vão mal na escola. Normalmente é a tendência, né, de ver pessoas que vão mal. Mas não necessariamente o melhor aluno da sala, ele não tem TDAH. Porque- Talvez seja o hiperfoco e ele tenha. Não. Não? Também, em alguns casos. Mas existem pessoas que, de tanto sofrer com comentários de você é burro, você não quer estudar, criam uma ferramenta de se pressionar. Eu tenho que ser, eu preciso ser. Aí vira ansiedade, vira estresse, vira tudo. Porque tá dando a vida ali. Por aquele negócio que para outras pessoas pode ser muito mais Então as pessoas, Isso. e talvez até a gente falou lá atrás sobre a gente na escola e tal, mas talvez a gente tenha feito mal para muita gente sem perceber por conta de não ter informação que a gente tem hoje em dia. com certeza. Aí tu tem ferramentas negativas como essa, que aí você vira um adulto que tudo você se preocupa, tudo você tem que ser a melhor versão, tudo você se preocupa com o outro, com o olhar do Super outro. ansioso, super neurótico. Né? E tem ferramentas positivas, que é comprar os 3 óculos. Porque se perder, não vai ter mais. É estratégia. É estratégia, né? Falando sobre autoestima, trabalhar habilidades sociais, trabalhar confiança, trabalhar independência. Né? Um aspecto que a gente tem muita dificuldade também são seguir regras, lidar com autoridades. Aquele papinho assim, sua mãe fala, vai lavar a louça, para quem não tem TDAH, ok. A própria pessoa que tem TDAH parece que também falou, eu sou o dono da sua alma e você tem que fazer Então é exatamente. assim, apontou por favor no começo da frase aí, viu? A regulação emocional vem junto. Eu gosto de dizer que a autoestima é a parada mais fundamental que existe para qualquer pessoa. Ai, TDAH fala ou não. sobre isso, Porque o TDAH ele já. Puxa um né? pouquinho o microfone pra você. O TDAH ele já tem essa dificuldade com a autoestima por causa das vivências dele quando jovem. Sim. Só que, pô, sem autoestima o cara não pede um aumento, velho.
Sem autoestima, o cara não namora uma pessoa que ele quer namorar. Sem autoestima, o cara não compra uma roupa que ele quer comprar. Sem autoestima, o cara Eu não faz demorei um nada, pouco velho. pra entender, você falou uma parada massa, eu demorei um pouco pra entender essa onda de relacionamento, de você não namorar a pessoa que você gostaria de namorar. E hoje eu entendo que é questão É de louco, autoestima, né, velho? mas é meio Eu não louco. mereço uma mulher dessa. Isso, mano. Isso assim, ou fulana tá ali olhando se ele vai lá não. Tá, Nunca ela porra vai querer nenhuma. eu, nada. Uma areia no caminhão. Aí o cara nunca chega, nunca namora. Exatamente, e aí a gente fala assim, quantas mulheres muito bonitas, e também o contrário é verdadeiro, mas quantas mulheres muito bonitas você já viu com caras feios? Ele não tem nada diferente com você, ele só sabe que ele não tem nada a perder. Exatamente. Só. E muitas vezes na clínica, antes de trabalhar qualquer coisa, eu falo, meu irmão, a gente tem que trabalhar essa motivação aí. Como é que eu vou trabalhar teu tratamento de TDAH se nem tu acredita que tu merece ter uma vida melhor? Caralho, chega a galera nessa Chega esse situação ponto. assim, Pronto. É mano. muito comum, bicho. Nesse mesmo contexto, vocês dois têm TDAHs. Vocês têm um psicólogo? Vocês... Aí eu Já fiz, tive. Tem um fiz terapia desde acompanhamento? os 11 anos de idade. Assim. Hoje em dia eu não tô, não. Eu também não tô Mas- sendo acompanhado agora, mas eu tive pra passar por Mas um se precisar, processo. vocês são amigos, pô, um acompanha o outro. É, dá certo. Funciona. Esquema de pirâmide. Eu acho que eu tenho mais horas de terapia do que de CS, velho. Quer Impossível. CS, gente, quer CS. Quanto eu Ah, jogou de trás? Eu vou pensar se eu quero jogar, porque é CS, velho. Inclusive, aspectos de prazer, vícios relacionados a jogos também. É, a gente tem uma tendência à dependência. Eu sempre gostei de jogo, mano. Sempre, minha vida toda. Eu sempre gostei de futebol ou de É Counter-Strike. um eu sempre hiperfoco muito gostei. comum no TDAH. Jogos eletrônicos, tal. Droga. É isso aí, vocês participaram da minha consulta e eu fui diagnosticado. Faltou dinheiro, a parte do dinheiro. Faltou dinheiro na assinatura. Eu não assinei nada, não. Mas eu acho que é um assunto fascinante, né, mano? É gostoso. É um assunto fascinante, porque, querendo ou não, assim, claro, eu não tenho a expertise que vocês têm, eu não tenho o treinamento que vocês tiveram, mas a gente consegue, nem que seja um pouco, mas a gente consegue entender a cabeça dessas pessoas. E aí eu começo a pensar aqui e lembrar de situações. Caraca, mano, talvez fosse isso. Ou que você falou. Essa cara, tá ligado? Que a gente fala. E outra, Pronto. e outra, mano, e outra. A gente falou desse negócio cobrar, do pode bullying, esse negócio do bullying, a gente também coloca o dedo na consciência e fala, caraca, mano, talvez, ó, esse cara aqui ou essa menina, por essa brincadeira, pode ter destruído o dia dela. Sim. Hoje eu peso minha consciência pra cacete hoje em dia, mano, velho. eu acho que é uma responsabilidade do ser humano, é você entender onde você erra, né? É, e aí a Você- gente muda, né? Exato. porque a É, gente eu não pratiquei, A gente mas é porque eu era muito introspectivo mesmo, eu sofri bastante. sofreu pra Você porra, sofreu. né? Eu sofri tanto pelo o deslocamento, né, do TDAH. Ninguém sofre por ter TDAH. Sim. Sofre por não tirar as melhores notas da Por sala, ser muito calado. não ter habilidade social Sim. e Por tomar porque- tarja preta. por tomar tarja preta e Sofri tudo pra mais. caralho, você. Mas eu sofri também por conta da altura. Você era muito grande. Hoje você tá com o quê? 2,80? Desculpa, irmão. Dois e Tô pedindo seis. desculpa aqui em nome da galera que fez E bullying. hoje eu sofro por ser careca, por causa desses vídeos aqui. Mas aí tá tudo bem. Eu vou ficar calado, eu vou ficar calado. Tu me entende, né? A Entende, gente pode voltar entende. pro tema lá do Will Smith, velho. Dá pra É, entrar boa. naquela cena Tá, vai, me dele. fala então, porque a gente começou e acabou que entrou no O outro cara assunto, falou mas da é- mulher dele, beleza. Aí a gente tem o aspecto da impulsividade e da regulação emocional, como você trouxe. Agora, deixa eu só pontuar uma parada aqui que é legal você falar. Ó, o cara falou uma parada da mulher dele e aí ele não gostou e deu um tapa no cara. Se doeu. Porém, o que eu não consigo entender de verdade até hoje nessa situação é o seguinte: a mulher dele traía ele e disse a ele. Uhum. Então por que ele não largou essa mulher? Ele foi bater no cara que falou uma parada Pô, que ela tu fez. vai perguntar pra ele, irmão. Eu não tenho essa... Faz sentido, Não faz sentido, né? não, mas faz sentido o meu questionamento, não a posição dele. Se te incomoda, porque tem casais que são liberais e não se incomodam com isso. Se não incomoda, pode tá tudo ser. certo. Pode ser Mas que- se te incomoda, por que tu briga com o cara? Pode ser que ele tenha Não. perdoado a traição também. Não, de perdoar a traição é uma coisa. Ou o cara chegar e vir tirar onda com sua mulher é outra. Sim. Eu acho que são coisas diferentes. Aí. Você Sim. pode perdoar a traição e aí é problema deles dois. Sim. Agora vir um cara de fora e tirar onda com isso, acho que é meio escroto, Entendi. assim, tá ligado? Então a onda não foi nem porque falou da mulher dele. Foi Eu nem falta lembro o de que é que ele respeito. falou. Foi na sobre real. a condição que ela tava passando, alguma Ah, adoecimento. aquela Ele fez a- ele fez a alopecia, ligação. né? Alguma coisa É, assim, então, né? isso, era isso mesmo. É? Igual tu me zoa, ela tava passando também. Sim. Tu tem alopecia? Não, só TDAH, mas... Tá, tu E tá aí, acumulando aí, cara. Fala de O bi- limite aí. se alguém Não é tirou a acumulador. onda, se alguém tirou a onda com a gente passa por um processo de regulação emocional. É como se a gente estivesse calculando qual que é a intensidade que a gente tem que ter de determinada emoção para lidar com aquela situação. Passo por Porque as emoções elas servem pra gente lidar com algumas situações. Elas estão apitando alguma coisa pra gente. Ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo.
por aí vai. A dificuldade de regulação do TDAH não é só sobre estourar. A apatia também é. Então, você vai para o enterro de alguém muito próximo, foi o meu caso, inclusive. Quando meu pai faleceu, eu fui pro enterro dele e não senti porra nenhuma. Sim. Eu tive uma dificuldade de regular minha emoção naquele Eu momento. tenho dificuldade de chorar com os parentes que morrem, mano. Aí depois de um mês, depois de 3 meses, a ficha vai cair, o cara vai, caralho, que porra. Aí o cara Isso, sente. mano, Né? isso, É uma exatamente. demora para regular essa emoção. Eu tem tive esse uma tia, processo. no ano passado eu perdi uma tia muito próxima. Não fosse uma mãe, sabe? E aí foi a única vez que um parente meu faleceu e eu tava longe, eu tava em Minas, ela tava em Salvador, e eu chorei. Mas assim, eu ouvi a notícia e falei, não, tá certo, tá bom então, tá. Te liguei. Aí virei pra minha esposa e falei, é foda, né? Sentei no sofá, chorei 10 minutos, levantei e nunca mais chorei. Mas também foi a única vez que eu chorei por parente. Eu explico, mas como eu não tinha o conhecimento que vocês têm, eu não falo, sei lá, talvez seja o TDAH, eu só falo, cara, eu vejo de uma forma diferente, desculpa, eu não sei lá, vocês só... Inclusive, pode ser uma forma diferente. De Né? enxergar, pode não ser TDAH, não tem nada a ver, né? Até falando de cultura, né? Tem alguns lugares que tem uma festa no É verdade. no velório, né? Não, mas se for tomar por cultura, minha família toda chora. Então pode ser tanto a ideia de transtorno, mas pode ser também que você reage assim, Sim. guarda e depois 3 meses chora, né? Talvez muitas seja coisas isso. específicas. Talvez seja isso. Alguém lembra, assim, no caso do Will Smith, ele deu o tapa antes de falar ou ele falou e deu o tapa? Quem falou? Ele Cara, O falou. Will Smith, que ele disse pro cara tirar o nome da mulher dele da boca dele. Ele falou e deu o tapa? Falou e foi, né? É, eu acho que Foi, foi eu não essa lembro. ordem. É que eu sou esquecido. Quem TDAH? Você pergunta. Se eu não me engano, ele falou, né? Tira o nome da mulher da minha boca e tal. Ele falou, Ele "Não." avisou antes. A gente vê a parada escalonando. Ele fica puto, ele vai ficando mais puto, ele vai ficando mais puto. É a desregulação total, né? Pra Tu cima. acha que ele se arrependeu depois do tapa? Eu acho que foi impossível pra cacete e a gente não. Eu era muito impossível. Era? E aí eu me arrependi de umas paradas assim. E acredito que ele. Até porque Eu tem o também. Bel da porra, né? Você daria o tapa? Na situação dele? Não, certeza. E tu, Osmar? Daria. É a Daria. questão, né? Porque dentro da normalidade das coisas, exato. tem uma discussão de, caramba, não deixaria isso acontecer. Outro... Tipo, sei lá, tua mulher tá com câncer. Sim. Aí o cara olha e fala, aí vai morrer, ó, tá com câncer. Tua mulher tira uma onda pesada. Não. Assim. Aí eu não sei se eu daria. Eu também não sei disso aí. Não sabe se alguém lhe cortou no trânsito, não sabe o que aconteceu no seu dia. Tô falando exatamente no contexto dele, porque ele fez uma ligação da piada com o que tinha acontecido sobre a traição e falou que ela tava parecendo um personagem de um filme que era careca. Ele não falou da doença dele. Uhum. Ele falou do personagem que ela tava parecendo um personagem que era careca. Ele fez essa junção e aí é o que eu tô dizendo. Eu entendo, mas sim, eu acho que ele passou do limite. Ele não tinha o direito de fazer isso com o cara. É o que eu acho. Dentro da normalidade da discussão, sem transtorno, esquece esse transtorno. Já tem o que daria, o que não daria, o que acha certo, o que dá errado. Mas- Não sei. Eu não sei. Eu disse que eu daria, não. Não, eu digo. Você apontou pra mim. Você daria, velho. Esse negócio. Mas dentro da questão do TDAH, é mais difícil ainda em relação à regulação. Esse controle na hora. Tanto como ele falou, né? Exatamente. Tanto do cara que pode ser agressivo, quanto o cara que devia ligar pra alguma coisa, mas não Não liga. liga. Devia dar um tapa, E mas aí, não pô, dá. se a gente for num contexto mais íntimo ali, sei lá, no dia anterior essa mulher tava desabafando com esse cara, que tava muito triste, tem como não sei levar o isso quê. em Aí o cara conta, dá com isso na Porque- cabeça. Você associou o choro com o acontecimento agora, hein, fazendo isso? Eu nunca chorei até agora pelo meu pai, a morte do meu pai. Passei, eu cuidei de tudo, ainda fui pra uma festa à noite. E até agora não teve ainda aquele. Eu tô Já- percebendo que Osmar tá querendo entrar nessa seara do TDAH. Não, já quando a Na minha seara, filha né? nasceu, Já marca a sessão. mudou. Mudou totalmente. Eu acho que eu choro até com qualquer coisa. É bem diferente. Eu nunca chorei. Tipo Muda a assim, relação depois do cara com depois de as ter emoções. apanhado, quando eu apanhava do meu pai, tá normal. Eu chorava naquela época. Depois disso, ninguém nunca me viu chorando de jeito nenhum. Aí me chamam até de como é que é? Empático, não é isso? Apático. Apático. Sim. Muito bem. O teu pai era uma boa pessoa pra tu? Ótimo. Oxe, Porque tu falou, batia pra caramba. não, porque eu fazia, Ele não chorava. eu fazia merda pra caramba. Peraí, gente, deixa eu perguntar uma coisa. Tem a ver mesmo esse negócio de gostar muito e apanhar muito, porque eu acho que minha mãe me ama, mas eu apanhei, mano. Era hora marcada. Se passasse o dia, chegasse a noite e eu não tivesse apanhado, eu tava assim, tem alguma coisa estranha aí. Minha mãe não me ama mais, não me bate. Todos os dias, enquanto eu morei com minha mãe, até os... Não, morei com minha mãe até os 13. Isso é um tema complicado. Mas até 11 anos eu apanhei todos os dias. Não, cara, eu Ganhe identifico mais o uma porquê paciência. eu apanhei. Eu sei o que eu fiz. Eu sei exatamente as merdas que eu fiz.
né? Desloquei os 2 braços, as 2 pernas. Mas deixa eu te Tu falar. apanhou depois de deslocar os dois. Cheguei, tá bom. Cheguei, caí, fui andar de bicicleta, pulei de cima, Cara, mas vai apanhar, chega pulei de cima de árvore, esse tipo de coisa. Briguei na escola, arranquei pedaço de amigo com. Amigo não, né? De colega de escola com os dentes. Meu Deus. Cara, tô dizendo. E. Você não precisava de um pai, mano. Você precisava de um, como é o nome? De mim. De um adestrador. Tá mordendo os outros. Então, eu entendo. Não tem nada a ver. Eu amo meu pai. Amo ele. Faz sentido. Mas É aí, um contexto né, diferente. E muita gente já faleceu da minha família. Nunca, depois né, dessa época de jovem pra cá, nunca mais eu chorei. Só chorei quando eu apanhei porque senti dor. Mas por sentimento, oh, meu Deus. Por isso que fica nessa história. Sim, faz sentido, total. Aí, mas na questão do tapa, eu teria dado, pô. Dependendo do dia, como a gente falou, eu saí, bati o carro e tal. Tem todo um contexto do dia pra você estar naquele O cara momento. mexeu numa fragilidade da pessoa que você O cara tava precisando só do É muito sangue frio, velho. Não, O cara não tem. ficar pianinho. Caramba, mano, eu continuo batendo na mesma tecla, porque assim, ó, eu entendo isso tudo. Mas o Will Smith estava puto por conta de que tinha vazado que ela tinha traído ele com a amiga do filho. Já tem um Né? ponto. Não, beleza que é um ponto. Ele já tá. Mas mas a responsabilidade da traição de Will Smith não tem a ver com o cara. O cara fez uma analogia com um personagem careca. Eu acho Eu acho, é minha sensação, nunca que vai ele saber. pega aquele momento, Extravasa, traz pra né? ele e fala, quer saber, eu vou extravasar. E depois eu boto a culpa em qualquer porra. O oprimido virando o opressor, né? Exato. Apanhou de outra forma, mas bateu. qual que era a Mas, dinâmica que tava rolando lá completamente. Assim. Aí É, o cara que tá no trânsito ali e acaba matando a pessoa, puxa uma arma e mata a pessoa, ele não saiu de casa dizendo que ia matar alguém. Entendeu? Ou às vezes- Trancou. Às vezes saiu. Ou às vezes saiu, tudo bem, acontece, tem gente ruim, todo Primeiro tempo. maluco Mas ele saiu de apareceu. casa, qualquer pessoa sai de casa, vou trabalhar, não vai, vou ali matar alguém que hoje eu tô afim. Essa parada de briga no trânsito é interessante, ó. Eu atuei como técnico de segurança há muito tempo na minha vida. E aí, eu fazendo DS, eu falava, e presta atenção, isso não faz sentido. Tu tá no trânsito, tá meio engarrafado. Aí um cara quer trocar de faixa. E ele vai trocar de faixa na frente do seu veículo. Se coloca nessa situação. Ele vai trocar de faixa na frente do seu veículo. Mano, Tô brincando. não, mas a reação é essa, mano. Vai. Virou uma competição. né? Como assim? Na minha frente. Comprou a rua, foi mais. Deixa eu só lhe perguntar aqui. Mas essa não é a parada. A parada é o seguinte: se esse mesmo cara que quer trocar de faixa, o carro do lado, se ele baixar o vidro e fizer assim, ó, Posso legal. você deixa, mano. Tu quer mais? Isso é muito animal. Não é ridículo essa porra. muito. Tu quer mais? Se fosse você querendo trocar de faixa, teria problema nenhum. Que não queria deixar. Bicho idiota, não vai deixar eu mudar de faixa. Baixa o vidro, pô. Peraí que eu vou passar. Diálogo resolve tudo. Eu falava nos DDS e a galera começou a falar, já, mas funciona, mano. Funciona. Falei, mano, quando funciona. isso, dê só um sinal, você vai ver como até a cara do É, bicho. vai lhe trazer um bem-estar. Faça pra você ver. Eu falava. E a galera começou a fazer e falava, pô, já, mas funciona, mano. Comunicação é muito humana, né, velho? Sabe? É quase que E eu uma ia falar isso, permissão. você foge do primitivo E traz o homem e traz que há o dentro de humano. você. Exatamente, mano. E aí as coisas mudam. É quase que uma permissão, né? O joinha aí. Exato. Não tá vazando. Na partida Aí quando tu agora- só acelera aí. E aproxima, né? Talvez o cara que fez assim, o outro falar. Esse cara de boa. foi de qualquer jeito, assim, ó. Você teve que lutar. Tá pensando o quê? Que Não você foi de tá graça. passando frente de qualquer coisa, esse prefeito, né? O cara quer uma fila de carro e vem aquele cara lá. Pô. Essa É por é isso a que eu tinha uma teoria de que. Ei, não repita em casa, não. Era uma teoria, tá? De que não vale a pena dar seta no trânsito. Porque se você der seta no engarrafamento, o cara não deixa você entrar. Ah, é por isso que tu não dá, né? Dele, mano. Tu trocou pelo Surpresa. Depois você dá a seta, pô. Porque ele não vai deixar. Pô. Isso é muito real. E aí é o que Theo falou. Eu acho que muitas vezes o trânsito traz muito isso. Estádio de futebol traz muito isso. Traz o homem primitivo dentro de cada um. Um Mano. grupo de homens, testosterona lá na casa do chapéu, galera. Não, todo mundo tem Torcendo por instinto. algo. Ah, você tá falando. No Ah, campo de futebol, torcendo por alguma coisa. Sim. Então tem um sentido, tem um objeto de contemplativo ali que é o futebol, porra. E aí é polaridade, né? Que a gente gosta Sim, pra cacete. A sim. gente tem Não- muita polaridade. Não é só a ideia de polaridade, porque o pior cenário é o empate. Sim. Os outros é, caramba, se esse bicho ganhar de mim. Eu prefiro do Grêmio. É, o melhor time do mundo, inclusive. Pode até ser o melhor time do mundo, mas o último jogo com o Corinthians foi 1-0 pra nós. Roubado, né, Raul?
Cadê aquela arma? Tá sensível da porra aí. Chama o VAR. Aquela arma que a gente tava comentando. Mas faz sentido. De novo, essa falta. Eu não vou falar de empatia, porque. Tô nem aí pro Corinthians. Mas é uma ideia de, caramba, será que precisa ser tanto assim? Você entende que tem pontos que são mais significativos. Eu vou explicar como isso. Eu gosto do Corinthians, tudo bem. Agora o Internacional, meu amigo, eu odeio. Tem pontos específicos, graus de sofrimento. Mas quando a gente traz para o contexto do dia a dia um trânsito. O que tá acontecendo, Vai bicho? atrasar 30 segundos, O que tá acontecendo, bicho? Eu não consigo odiar time de futebol. Eu também não, cara. Eu sou corintiano, mas eu não consigo odiar nem o Palmeiras, mano. Nem o Palmeiras. Nem o Palmeiras. Porque o meu rival direto, né? Ele não gosta do Inter porque é o rival direto contra o Grêmio. Eu não consigo odiar o Palmeiras. Pelo contrário, quando eu tô vendo. Hoje eu acho que o futebol mais bem jogado do Brasil é o do Palmeiras. Depois do Grêmio. Mas essa é Bairrista pra caramba. Mas é um assunto interessante. Aí a gente tá entrando nessa, sei lá, primitividade, né? Por que que. Sei lá se vocês também têm a resposta. Mas é uma conversa legal de trazer aqui. Tu acha que tem receita de bolo não, mas que tem jeito para que o homem primitivo que vive dentro de você não se manifestar? Acho que essa é a maior busca da filosofia, inclusive. Sim. Eu acho que não. Das religiosidades e tal. O cara tentar trazer essa racionalidade, ficar em paz com ele. Porque o primitivo, ele tem dois modos, né? Que é o modo, acabei de almoçar, vou tirar um cochilo. E é o modo caçar, sobreviver, matar, lidar com os perigos. Adormecer esse lado do matar é foda. É o mais difícil, eu acho. E aí eu acho que entra aí, vai entrando, um assunto vai levando o outro. Quando a gente ouve falar sobre machismo, sobre isso aqui, e é inegável, existe. Aí a concepção minha não é do jeito que pintam que todo mundo é machista, não. Mas é inegável que existe o machismo no Brasil, sim. Perfeito. Mas, então, esse lado primitivo do ser humano, do homem, é o machismo? Entende? Então, para o homem deixar de ser machista, ele precisa matar esse lado primitivo? Entende onde eu quero chegar? É foda. Essa é uma discussão muito... Eu gosto muito dessa discussão, Sim. mas ao mesmo tempo eu acho ela muito complexa. Porque eu achei complexo fazer a pergunta, mas ainda resposta. Eu acredito que o machismo, por um lado, ele é uma questão primitiva, biológica, hormonal, os cacete, mas também é social. Educacional. Também é política, também é educacional. Entendi. Porque a gente é muito mais complexo do que só hormônio. Sim. E aí, tipo, eu acho que pesa esse lance da testosterona, excesso, os cacete, pesa, mas ao mesmo tempo tem uma questão ideológica, tem uma questão social que tem que ver. Que acaba que aflora, né? Também, exatamente. Entendi. É um conjunto de coisas, né? Principalmente estrutural, vista hoje, né? O que é a honra masculina, pô? O que é o quê? Honra masculina. O que é isso? Por que o feminismo mata a honra masculina? O cara não pode ser mais masculino, o cara não pode mais ser da academia, o cara não pode... O que é isso? Eu acho complexo. Eu não sei dizer o que é isso. Quando fala assim, então fulano é machista, aí eu falo, mas por quê? Que ele é machista? Porque, um exemplo, porque o comportamento dele, ele a mulher dele, quando tem alguma coisa pesada, o peso é sempre quem leva ele. É isso, é cavalheirismo. Eu acho que o machismo é mais complexo do que essas coisas, tá ligado? É esse ponto que eu não vejo como o cara conseguir desconstruir essas coisas, fere ele como homem também. Não. Tá ligado? Eu acho complicado. Eu acho que assim, inegavelmente, a gente lá na infância da gente, o tratamento da gente para as meninas eram diferentes. Era diferente, é inegável. Papai falava, vai brincar de boneca e você vai brincar na casa da vizinha. Sim, a gente sabe que era. Mas esse ponto é que tu vê que as pessoas veem o machismo, é isso que eu gostaria de entender, nesse ponto que tu vê o machismo, porque você não consegue desconstruir, porque você foi construído assim, e isso não me torna ruim. Por você achar que você com sua mulher, e quando tem alguma coisa pesada, quem tem que carregar é você. Quando eu vejo... Quem é sua esposa? Quando eu vejo os argumentos masculinos contra o feminismo, por exemplo, Sim. é no sentido de, beleza, tem a cultura do estupro, mas quem é que vai pra guerra? Quem é que se suicida mais? Quem é que mora mais na rua? Isso, claramente são os homens. Mas essa percepção também é que é o machismo que causa essa necessidade dos homens estarem em linha de frente de guerra, estarem morando mais na rua, serem Não mais... chorar. Então, E o não chorar o desconstruir o machismo é entender que o homem não precisa estar nessa posição também.
A mulher é vítima desse processo, por causa da cultura do estupro, por causa de outras questões. Mas o homem sofre. Talvez ele seja uma grande vítima também. Eu Você tem que acho, eu tô nessa linha de raciocínio. Você não Eu pode acho que o chorar. homem também é uma vítima da Você parada. não, mas com certeza. Você Eu não acho. pode chorar, você não pode sentir. Quem vai pra guerra é você, você tem que se alistar. Forçadamente você tem que se alistar, né? É obrigatório. E foi forçado a construir-se desse jeito. O homem tem mais sucesso no suicídio do que a mulher, porque ele tende a métodos mais violentos. Então é uma parada que, pô, o homem sofre nesse processo. Sofre também. Não tô dizendo que o homem sofre mais, vai. Sim. Me É tira bom dessa aí. destacar isso, é bem Me tira diferente. dessa aí, mas é importante, eu entendo, inclusive, senhor, para o cara eu entendo. vestir a camisa dessa desconstrução e entender que ele é vítima desse processo Sim, também, tá ligado? eu acho que seria mais fácil para desconstruir esse machismo que tanto falam, se ao invés de acusar, mostrasse e ajudasse. Tipo, irmão, eu tô do teu lado. Isso. Tu tem que entender que É tu nisso tá- aqui, ó, mano, que tu tá errado. É nisso aqui, ó. Porque quando tu generaliza, tu não diz nada. Tem um ponto aí que é a ideia da desconstrução da ideia do machismo. Eu entendo os pontos que vocês trouxeram, mas não necessariamente eu entendo que uma mulher tem que ajudar o homem a se desconstruir. Sim. É como vocês estavam refletindo aí, caramba, na infância rolava isso, hoje rola isso, eu acho interessante. Se a ideia de desconstruir é que a gente pense num futuro onde vai ter uma mesa dessa, 4 caras vão estar conversando e a infância deles pode ser um pouco diferente. Mas é por isso que eu tava falando especificamente do sofrimento masculino desse processo. É. Eu não tenho nem lugar de fala para falar sobre o sofrimento feminino, porque eu não vivencio, tá ligado? Não, eu digo exatamente sobre isso. A ideia do sofrimento masculino não tem que ser falada por uma mulher ou ser vista por uma mulher. Ou pouco importa se ela reclama ou não. Tem que ser debatido entre a gente. É. Ou, velho, a gente sofre num processo que a gente cria. Isso. E não, Esse deixa, é o de ser, ponto. não Esse é o deixa de ponto. ser um transtorno e não deixa de ser um ponto para ser tratado. Sim. Entendeu? Porque o cara às vezes ele é violento demais e ele sabe que é violento demais. Tá, tem uma história todinha nas costas dele e ele vai ter que procurar aconselhamento. Mas e tu acha que a violência masculina é relacionada ao machismo? Não, Que é aí- complexo, mano. Pode Aí ser, é, tem não, pontos e aí pontos. eu acho. Não eu acho. só. A É. testosterona, como Só. o Theo falou, né? Você aflora o seu lado instintivo, primitivo. sim, Quando sim. você é machista, no caso, ou né, se expressa como machista, você aflora o instinto mesmo. Tira lá de dentro tudo que tá lá, aqueles traumas todos que foram construídos, como você falou agora, Sim. e chega e é assim mesmo e foda-se. Sim. Pronto, Eu você acho, pode eu dar acho, o pi aí. eu acho que é exatamente nessa linha de raciocínio de Osmar, que é tipo assim. E aí a gente pega a carona no que Theo falou. Essa construção que eu citei e Osmar repetiu aí, tá, faz parte. Mas e aí, faz o quê? Tira a masculinidade do cara? Mas o que é essa masculinidade? Isso que me pega. Não Do que é que necessariamente. A gente tá falando de uma estética. Não, peraí. Não, masculina. calma. O que é essa masculinidade? Quando a gente vê as acusações de machismo, essas paradas. Exemplo, uma briga de casal, se o cara gritar, ele é machista. Mas se ela gritou antes, ele ainda é machista porque ele gritou também? Eu não consigo fazer essa relação. Por mais que eu saiba que existem pessoas falando exatamente essa frase, Sim. mas existem pessoas falando diversas frases, sabe? Sim. Eu acho que ser machista não está direcionado apenas a isso mesmo. E eu vejo muito mais, inclusive, na questão de estrutura mesmo. Né? Sim. Estrutural parada, né? Mas é isso que eu tô dizendo. Se for encarado como um transtorno, não que o cara vai ter que deixar, eu vou deixar de ir pra guerra ou me alistar, porque vou deixar, né, de ser machista. Não, tá boa. Vai se alistar, é obrigatório e vai se alistar mesmo. É, não Olha, tem agora, o que fazer. não tem o que fazer. Agora, tipo, se você tá vendo que isso é um problema, se você tá encarando que lá na frente você vai, ou já bateu em alguém sem querer, porque existe o sem querer. A verdade é que existe. Vá se tratar, velho. Porque TDAH o cara não tem que se tratar? Não é um transtorno? E não pode ser um transtorno também? Eu não posso simplesmente Ainda ter tem- aquele passado todinho aqui A nas gente minhas não tem costas. Como garantir que toda ato de violência tem que dar Lógico, um com transtorno. certeza. E se Eu for, estou- não justifica Não justifica. também. Não, lógico. Claro, Eu acabei de dizer. claro. Não, A não ser que seja uma questão nenhum mais tipo de violência é aguda. justificável. Nenhum. Por isso eu tô dizendo. A pessoa Discordo. tem que. Discordo. Não, Se entendo. for, tá- Entendo. Discordo. Eu sei qual é o Entendo. momento. Não, eu entendo, ele vai ter que explicar. Eu discordo. Mas se você entende que tá fazendo isso, vá procurar. Se você entende que é capaz, porque o cara sabe que é capaz. Quantas vezes a mão dele fechou e ele se segurou? Você vai procurar, cara. Vai procurar aconselhamento, vai sentar e dizer, ó, tá acontecendo isso, aí o cara, aí o psicólogo entra com um aconselhamento, tratamento, eu não sei como é que é o processo.
Mas eu acho que deveria ser encarado desse jeito. E não desconstruir o cara e dizer, não, tu não vai pra guerra, ou então vá fazer dancinha de TikTok que vai... Não é sobre ter que obrigar a mulher a se alistar no exército. É Não, tô sobre falando homem. desobrigar o cara. Eu tô a ter que falando se homem. alistar. Eu acho que esse é muito complexo. E vamos voltar para TDAH, só vou complementar isso. Eu acho também. Mas eu acho muito complexo pelo seguinte, assim, a mulher não tem obrigatoriedade, então vamos tirar a obrigatoriedade do homem. Vamos falar logo de Brasil. A gente já tem um exército que são pouquíssimos homens. Aí agora a gente não obriga os homens, pronto, até a Colômbia invade. Até quem quer, às vezes fica por excesso de contingência. Eu entendo. Mas essa parte da guerra eu discordo um pouco de Theo. E aí voltar, só para deixar claro o que eu falei. Osmar falou que não existe motivo para agressão. Eu discordo. E aí eu trago um exemplo prático. Você tá com sua esposa, você é casado, né? Você tá com sua esposa num determinado local. E aí o cara, vendo você de mão dadas com sua esposa, sentado na mesa, o cara puxa uma cadeira quando você vai no banheiro, senta em cima dela. Esse cara não quer conversar com você. É pra defesa. Ele não tá aberto a é. conversa. Agressão em defesa. Ele não Aquele que a tá... gente tava falando. Isso. Então isso não é agressão, isso é defesa. Exatamente. Marcelo Brigadeiro fala isso. Nessa situação, e eu concordo. Nessa situação, esse cara não tá disposto a conversar com você. Aí eu entendo a honra masculina, lembra? É homem respeitar homem. Isso é honra masculina. E mulher, tipo, se Não, a honra. Exatamente, é uma parada da honra que você falou. Nesse ponto aí, você é a favor da violência já, rapaz? Não, mas eu entendo que nesse ponto você não tem mais o que fazer. E tem diversos pontos, né, que a gente pode colocar a violência como uma saída. não passar pano pra assédio, pra não passar pano pra abandono parental. Isso. Porque, pô, no fundo, o machismo é sobre isso também. Meu amigo, Entendi. diversos pontos, e eu vou trazer um exemplo que é muito tranquilo. Se eu tivesse uma máquina do tempo e viajasse para a época da Segunda Guerra do Adolf Hitler, eu dava um pau nele. Sim. Mas eu não tenho nenhum parente judeu, não tenho... E aí, Só pronto. porque... Aí, eu acho Cadê que a você empatia merda. com o Hitler? pronto. Não existe. É isso aí. Aí é lógico que não cabe em outros contextos. Sim, Bater na esposa, a mãe, no Colorado, isso é um absurdo. Eu vi um ato de violência em estádio. Colorado. Não tem sentido. Um ato de violência, tava tendo uma briga de estádio e o cara invadiu o campo pra bater no jogador com a filha no colo. Que loucura. Que a gente... Por causa de um time de futebol, bicho. Porque a gente ainda vê uma predominância muito masculina em campo do que Aí um feminina. cara desse não precisa de cai. tratamento? Tu fala na Não sei, arquibancada? Tu fala na arquibancada? Sim. Sim. É. Eu pensei Um cara desse eu precisa pensei de que ia entrar no tratamento. assunto do O futebol cara tem que feminino. encarar que ele precisa. Só Tá no isso. estádio. Ele precisa. Foi nem expulso, bicho. Do estádio. Assim, ó, e aí, não vamos entrar muito de futebol, que a gente pode... Aí- Mas é a questão da violência. Mas faz sentido demais. Por que a violência nos estados cresce? Pelo mesmo motivo que o jovem de 15, 16 anos rouba. Ele não tem nenhum tipo de represária. É por isso que cresce. Sabe Então, uma por coisa esse que é lado. interessante? Já voltando pro TDAH, Beleza, se vamos conecta. Por favor, com a por parada. favor, por favor. Não, mas se conecta. A gente tem uma predominância de diagnósticos masculinos do que femininos. Ah, é? Porque quando a gente leva em consideração o diagnóstico de TDAH, a gente está levando em consideração a hiperatividade também, como eu falei, impulsividade. Sim. Só que a mulher socialmente, ela é mais levada a ser mais calma, é. falar mais baixo, fica tranquila. Repressão. Então, reprimida. Então, mesmo com TDAH, às vezes essa mulher, que pode até ser hiperativa, ela é obrigada, desde pequena, lembra que a gente falou sobre neuroplasticidade, a ser mais quieta. E tu acha que ainda grava, então? E é mais difícil de diagnosticar. Não, Theo, mas aí eu vou perguntar, e o autismo? Porque a tendência em mulheres é bem menor. Não, pô, mas... Não, aí eu tô tentando entender, porque mas são é um transtorno, diferente. porque eu não, Ai, que não vi, bonito. eu não vejo desse jeito, mas o especialista é você, por isso eu tô falando. Que ponto Foi praticamente uma interessante pergunta. isso, mano. Não, Que do ponto autismo eu não interessante. tenho essa resposta, não. Que ponto interessante você trouxe, Do porque síndrome Down também, se não me engano. Mais masculino. São mais o masculinos. ponto interessante que você trouxe é o seguinte: um dos fatores que te levam ao diagnóstico do TDAH é a Hiperatividade. hiperatividade e impulsividade. Mas se a mulher já cresce nesse ambiente onde ela já é reprimida, então esse ponto ela acaba não demonstrando tendo TDAH, mano. Ela tem o ponto, mas ela tá o tempo todo, como o Guilherme falou, Tentando se controlar. tentando se corrigir, Ah, por que causa da angústia. É. E aí uma das teorias para isso é por causa das questões sociais. Né? Entendo. Existe fator genético também. Já vi Mas- pessoas dizendo que essas questões sociais não interferem no indivíduo. Como não? Oxe, tu é doido. Como não, mano?
Se fosse assim, Pra cima de Moab, o cara que psicólogo. cresce num ambiente abastado não ia ter diferença nenhuma pra quem cresce num ambiente pobre. Exatamente, mano. Com certeza. Interfere Inclusive demais. na ideia de transtorno também. Inclusive na ideia do Interfere demais. Até o vício, o pobre é viciado, o rico é dependente de quem. É, Até o nome muda, pô. na verdade. É mesmo. Mas também vamos pro outro lado, né? Buzinador de Chevette é a série, buzinador de Porsche é cantada. Buzinou de... É o quê, menino? É. Não entendi o que ele falou. Buzinou. Tem tudo, são sempre Ponto. dois polos. Entendi. São sempre sempre a polaridade que você falou. Uhum. Eu acho que aí é mais um ponto social, né? Colocaram na cabeça da gente que é sempre uma disputa. É, Que é sempre uma disputa. Você tá sempre disputando com alguém. Quando você não tá disputando com alguém, você tá disputando com você mesmo. Quantas vezes a gente já ouviu até coach falar, né? Lute contra você, sua luta é contra você. Caraca. eles são tudo uns bons, a competição, né? Sim. Mas essa é a questão que eu trago como exemplo, essa entrada mesmo na adolescência, na escola principalmente. Uma ideia de tribos, pessoas que gostam de um assunto Sim, específico, outro sim. cara no fundão, na frente e tudo mais. E aí quando o TDAH chega nesse ambiente, o que está acontecendo aqui? Aonde eu me enquadro, né? Eu não pertenço aos Ah, carecas, eu não pertenço aos porradeiros, eu não pertenço aos TELs. Sim. E não entendi. Você apontou pra mim e falou porradeiro, não entendi. Não, mano. Mas essa ideia de deslocamento é um dos principais problemas nessa fase, porque se eu não pertenço a nada, eu vou pra onde? Eu fico no cantinho. Aí ali, se isola, calado. né, cara? Eu vou pertencer Tudo ao passando grupo por dos dentro. excluídos. Tu teve essa dificuldade, não foi? E assim, eu não pertencia nem ao grupo dos excluídos. Os então- dois excluíram, velho. Colégio público ou particular? Eu vou Os excluído dois, dos excluídos. tanto no público. Sofreu mais no público mesmo? Não, cara, eu sofri bastante nos dois. Mas é o que eu te falo. A ideia é de não ter trabalhado as habilidades sociais. Sim. Né? O sofrimento é por parte dos colegas de classe, escola. E tu entende mas que boa parte é de você não ter feito. não E ter hoje sido esse cara é estimulado. carismático aí, ó. É. Se tu fosse esse cara aí lá na Ah, escola, não, a gente pô, ia brigar, todo mundo ia gostar, ia querer sentar do lado pra trocar ideia. Ia não, porque adolescente se segrega. Eu era altão, bicho. Agora tu Era não foda. usou a tua ferramenta principal pra evitar o bullying, né, velho? Sim, pô, o pô, medo. tem um dobro da Habilidades tua sociais, altura, não né? fala assim comigo não, velho. E é, olha, Isso é usado, desculpe aí, te devolvendo a palavra, mas é usado como ferramenta, O que? A reação? essa reação. a defesa, né? Você precisa se impor na vida. É uma habilidade É uma social. habilidade social. Você Tem uma se galera do impor. TDAH tem mais dificuldade de dizer não? Pô, rola muito, viu? De onde tu tirou isso? É o lance da Tu autoestima. sabe, né, bicho? Mas também tem mais... Vão se cobrar que eles já. É o quê? Mas Tá também tem ligado. mais chance de dizer sim impulsivamente. É isso. Então não é dificuldade de dizer o não, é maior chance Não, de tem dizer dificuldade de Não, os dizer ou não. os Quando dois. quer dizer Por não. baixa autoestima. É. Não mereço, eu vou ter que fazer. Pô, é melhor ajudar esse cara. Normalmente ele fala não quando tem que falar sim, e sim quando tem que falar. Eu só contar um negócio, se impor não é quebrar a cara do cara que tá fazendo bullying com você, não. sim. Às vezes. Nossa. Mas se impor é Não, tipo... é dizer não quando você não quer a parada. Assim, ó, bro. É muito ramificado, bicho. Eu sempre falo isso. É um negocinho assim. Você começa não trabalhando suas habilidades sociais. Isso vai interferir diretamente em encontrar um parceiro ou uma parceira. Aí vai chegando em pontos da vida onde você não tem confiança, não tem autoestima, tudo. Tá certo. Aí tu se Agora vê, cara. sim, eu não sei como é que coloca essa palavra, então eu vou falar sucinto. Isso não tem nada a ver com TDAH. Tipo assim, eu sou muito sucinto nas minhas coisas. Assim, sim, não. Sabe, não gosto de muito arrudeio. Não, você quer conversar comigo, fala o que tu quer e vamos trocar uma ideia. Não fica me Objetivo, enrolando, né? Eu sou muito objetivo. E às vezes tem pessoas que falam comigo, "Ei, quero falar com você, beleza, então, troca ideia, fala aí. Aí fala, tentando me convencer de alguma coisa. Aí fala 20 minutos, quando cala a boca, eu falo, pô, quero não. E pra mim a conversa acabou, irmão. Pra mim a conversa acabou. Eu já falei que eu não quero e eu não tô afim de ficar me explicando porque eu não quero, eu simplesmente não quero. Tem alguma coisa a ver com TDAH? Isso não, né? Pode ter relação com a ideia tanto de falta de habilidade social em alguns contextos, porque contextos e contextos. Algum lugar vai te exigir uma explicação. Sim. Se estiver na frente do juiz, ele, não matei não. Sim, Mas juiz, nem onde você tá? Eu disse que eu não queria fazer alguma coisa. Tá que me chamou de porradeira. Eu disse que eu matei alguém, pelo amor de Deus. E outros você pode, né? Um vendedor na rua falou pra caramba, não, cara não. Ok. Eu Depende fico- do contexto. Eu fico, Guilherme, eu me chateio, é uma coisa que me chateia. Quando a gente começa a falar sobre determinado assunto que você queira falar comigo, e aí você tá tentando me convencer de alguma coisa. Só que eu digo que eu não quero e você continua tentando me convencer. Isso me irrita, irmão.
É muito sobre como você verbaliza isso, inclusive, né? Tipo, não quero. Mas eu não falo me assim, pergunte mais. Mas eu falo não assim, tem mais eu falo, não tem interesse Acabou. não, mano, quero não, dá pra mim não. E pode ser questão de uma regulação emocional também. E pode ter A um cara que é só um impaciência. babaca também. Chato Existe pra caramba essa também, né? possibilidade, Existe o odiar com... Pode odiar. Existe esse odiar certo. Pode. Foda-se, né? Nem Existe sempre o- é sobre a gente que tem O odiar do bem, sabe? O Inter, né? Odiar não é só errado, bicho. Entendi. Gente, eu quero agradecer a vocês, esse papo foi massa, até obrigado. Guilherme, obrigado. Valeu, meu porra. Espero vocês aqui pra gente voltar a conversar e agora a gente deve trocar um papo massa sobre depressão, essas coisas. Rola. O papo foi muito interessante e muito... agregou muita coisa, eu aprendi muita coisa. Você fica assim, eu não sei absolutamente nada de verdade. Eu não sabia até o começo da conversa, mas é porque eu sou bom de papo. Então vai rolando, entendeu? Mas tirou de verdade muitas dúvidas. Eu tenho certeza que a galera que tá em casa também gostou, porque algumas dúvidas que elas tinham foram sanadas aqui. E aí eu quero pedir a vocês, além de dizer para vocês que a porta aqui tá sempre aberta, mas eu tô solicitando para que vocês voltem e a gente continue esse papo. Vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre os outros assuntos legais que vocês querem trazer. Fala aí, Guilherme. Eu volto se você deixar eu escolher o tema de um. Sexualidade e autoestima. Sexualidade e O autoestima. famoso sexo. Perfeito. Dá certo? Dá, Perfeito, claro. É um tema muito perfeito, massa. Perfeito. Perfeito. Então A volta gente conversar. fala. Então é isso. Senhoras e senhores, Theo, Guilherme, obrigado pela presença. Obrigado, irmão. Obrigado, Osmar. O papo foi muito legal. Você não esqueça de deixar seu like, não. Não esqueça de ativar o sininho também para receber notificação quando a gente lançar vídeo novo. Siga a gente nas redes sociais, @Pequeno Camaleão. E é isso aí, tamo junto. Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.